Sob uma noite estrelada, os ávidos seguidores de Ash Heath gritavam seu nome em uníssono. Enquanto veneravam o jovem sentado em seu trono, não perceberam que por trás de sua expressão fria e severa, ele já estava em pânico. Poucas horas antes, ele estava virando a noite em sua empresa de jogos para celular. Tentando manter a calma, ele se pergunta onde está, já que as pessoas não falam chinês, mas ele consegue entendê-las. Depois de tentar entender o que está acontecendo, o jovem concluiu que transmigrou. Ele tenta sentir seu novo corpo e fica surpreso por conseguir movê-lo como se fosse um encaixe perfeito. Ele também percebe que tem o mesmo primeiro nome do corpo que agora ocupa, e se pergunta se esse é o motivo da sua transmigração. No entanto, há apenas um problema. Ele não se lembra de nenhuma lembrança que Ash tenha. Segundo sua observação, ele deve ser alguém sagrado e as pessoas o reverenciam. Ele não deve cometer deslizes e fica nervoso por não saber o que fazer em seguida. Ele então olha para os seguidores de Ash Heath como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Ele diz a si mesmo que os seguidores não o ouvirão, mesmo que tente explicar que também é uma vítima e que provavelmente o punirão. Nesse momento, os seguidores continuam seu encantamento, invocando o grande Ash Heath. Diferentes tons de luz se reúnem ao redor de Ash, enquanto seu culto continua a invocar seu nome sagrado que salvará o mundo deles. De repente, ele se ajoelha e recebe bênçãos de diferentes seres. O Senhor de bilhões de luzes e governante da batalha, coragem e honra concede-lhe força incomparável. O soberano da neve, chuva e destino, e o governante da sabedoria e do destino concede-lhe o anjo da sabedoria. Enquanto isso, o governante da igualdade e da partilha concede-lhe o anjo da saúde eterna. Por fim, o governante da fantasia, do amor e da alegria concede-lhe um encanto inigualável. O poder infinito que ele recebe começa a fluir através dele. Ele percebe que não é ruim, afinal, ter sido transmigrado para outro mundo como herói. Para ele, isso está começando a ser uma bênção, pois ele se tornou um herói escolhido por 4 deuses e adorado por incontáveis seguidores. Em breve, ele salvará o mundo dos monstros e se casará com uma linda princesa. Seu devaneio é interrompido quando seus apoiadores o avisam que os caçadores loucos já encontraram seu covil e que tudo agora depende dele para sua sobrevivência. Ele então sorri ao ouvir claramente o nome de seus inimigos. Eles são os vilões, como o próprio nome sugere. Ele desembainha sua espada e ordena que seus seguidores o guiem para que ele possa acabar com os inimigos. De repente, um grupo de belos cavaleiros invade o local, desafiando Ash para um duelo. Ash sente a onda de poder dentro de si, concedida pelas bênçãos dos deuses. Ele tenta diferentes movimentos e poderes que recebeu dos seres divinos, e pensa no nome do movimento, mas se contém, pois quer manter a discrição. Ele brande sua espada e fica impressionado com a aura da espada que corta o espaço. No entanto, os caçadores revidam de uma forma muito mais poderosa, causando ferimentos fatais na maioria dos seguidores de Ash. Ash fica completamente atordoado ao ser lançado pelos caçadores, percebendo que não é nada comparado aos seus inimigos, apesar das bênçãos dos 4 deuses. Surpreso com o que aconteceu, Ash percebe que agiu de forma imprudente, sendo apenas um sujeito comum reencarnado de outro mundo e que não sabe nada sobre o atual. Por um breve período, ele esqueceu que já foi um escravo corporativo derrotado pela sociedade e que agiu de forma precipitada. O caçador se identifica como Gerald, membro do departamento de caça ao crime. Ele relata os múltiplos crimes de Ash, sequestros, assassinatos, roubos e o caso do culto dos 4 pilares. O homem lhe diz que se tiver alguma reclamação, pode ir à recepção da filial de Caimon e registrar uma queixa formal na prefeitura. O caçador o encara com um sorriso irônico, dizendo a Ash que ele não deveria ter lutado contra um caçador de 3 asas como ele, pois ele é incomparável contra seus 4 espíritos do caos de asas duplas. Ele então algema Ash e declara que ele está preso como líder do culto dos 4 pilares. Naquele dia, ele fez uma grande contribuição para a segurança da cidade, pois Ash finalmente foi colocado atrás das grades. Mais tarde, no departamento de caça ao crime, Ash está sendo entrevistado por um membro da equipe. Ele responde a perguntas básicas como seu nome e gênero, mas afirma que perdeu a maior parte de suas memórias e, portanto, não pode responder às perguntas. Outra caçadora, chamada Amy, está irritada porque Ash os está tratando como idiotas, já que ele está se esquivando das perguntas. Outro caçador interrompe, dizendo que tem uma licença de interrogatório nível 1 e que pode fazer Ash confessar, custe o que custar. Nesse momento, Gerald interrompe e diz que ele deveria recuar e queimar sua licença. Ele os lembra que devem ter cuidado perto de Ash, pois, de acordo com a lei dos direitos humanos, não podem tratá-lo mal e o parlamento os observa de perto. Ativada, Amy pede freneticamente por um mago da memória para que possam extrair as memórias de seu cativo. No entanto, Gerald revela que o mago da memória não virá, embora as evidências da memória sejam cruciais para a construção do caso. Ele explica que Ash viu os 4 pilares, e isso significa que ele não pode ter suas memórias extraídas, já que nenhum cultista do grupo jamais foi afetado pela extração. Ele acrescenta que a corrupção de memória é a especialidade dos 4 pilares. Lembrando que
que, 134 anos atrás, um mago da memória extraiu as memórias de um cultista e, sem saber, se converteu a um crente dos 4 pilares, fazendo com que o culto crescesse em número e ressurgisse das cinzas. Furiosa, Amy pergunta como eles deveriam seguir em frente com o caso, já que não conseguem obter nenhum testemunho ou extrair memórias. Gerald garante a ela que existe uma sentença de morte lenta mais adequada para pessoas más como Ash e que o interrogatório é apenas para encenação, lembrando-a do julgamento público com toda a cidade como júri no dia 15, às 20 horas. Frustrada, Amy saiu furiosa da sala, declarando que terminou de assistir ao interrogatório. Enquanto isso, na sala de interrogatório, Ash tem 15 minutos de vez em quando para fazer uma pausa por causa da lei dos direitos humanos. Gerald então observa Ash em silêncio e sente que ele não está mentindo, parecendo realmente ser um homem amnésico, considerando o pânico, a confusão e os medos que sente. Ele pondera que, de acordo com a lei dos direitos humanos, se alguém apresentar sintomas de perda de memória, pode ser isento de punição criminal, e se uma extração de memória provar que Ash realmente perdeu a memória, ele pode ser libertado como inocente. No entanto, no final, eles não podem usar um mago da memória, e a única opção que resta é deixar que o público julgue Ash. Ash pondera o que poderia ter acontecido se ele tivesse reencarnado como um herói, em vez de um líder de culto que foi imediatamente atacado por um bando inteiro de heróis ao chegar a um novo mundo. Foi uma pena que ele tenha sido transmigrado quando os caçadores estavam se aproximando do grupo de culto maligno do qual ele é líder. Ele se lembra das evidências apresentadas a ele durante o interrogatório e quase vomitou ao vê-las, confirmando que o corpo do líder do culto em que ele se encontra é realmente o corpo cruel. Ele então se pergunta como o executarão, ainda grato por ter recebido um bom tratamento durante o interrogatório, e espera que tenham abolido a pena de morte. De repente, sente o pescoço esquentar e uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele foi convidado como convidado especial para o julgamento da lua de sangue. Embora confuso, ele começa a digitar sua resposta, mas o sistema informa que ele está preso e em estado de interrogatório, então as mensagens para ele foram desativadas. Ele percebe que pode controlar o sistema de mensagens usando a mente e que ele se parece com uma versão de um smartphone. No entanto, todos os recursos estão bloqueados e não há nenhum aplicativo utilizável. Quando está prestes a fechá-lo, descobre que existe um aplicativo utilizável chamado Manual do Feiticeiro da Aurora. Ele fica surpreso ao ver o nome, pois se trata do jogo para celular que sua empresa criou lá no seu mundo original. Ele se lembra de liderar a equipe de planejamento e operações do jogo. Então, baixou a demo e trabalhou a noite toda, e a próxima coisa que percebeu foi que havia transmigrado. Como isso poderia ser uma chave, ele move o aplicativo para a tela inicial e o considera seu truque de transmigração. Ele então inicia o aplicativo e imediatamente é bombardeado por vários sinais de alerta. Como não há rede, ele quase desiste, mas então recebe uma mensagem informando que o sistema de busca está funcionando normalmente. Ao verificar, as únicas coisas que funcionam são os sistemas de gacha e recarga. Ele então tenta os 2 botões ativos e é direcionado para uma tela de recarga. No entanto, ele não tem dinheiro consigo, então não pode fazer nada sobre o jogo. Ele tenta mais uma vez, mas o jogo ainda pede dinheiro, lembrando de que sua empresa criou o jogo. Ao desistir, o sistema de check-in é restaurado e ele consegue fazer o check-in. Ele então recebe um cristal-fonte, que é usado para realizar uma busca de operador 10 vezes e garante pelo menos um operador por uso. Desesperado, ele recorre ao operador. Querendo evitar o julgamento de sangue, ele fecha os olhos na esperança de conseguir um operador forte. Ao ver as habilidades que a personagem Donzela da Espada Berserker adquire, Ash solta um gemido de frustração, pois até mesmo o personagem inicial precisa de um nivelamento lento para ser utilizável. Ele então vê outro operador e o verifica, surpreso ao ver que o personagem que apareceu diante dele é ele mesmo. Ele reconhece que o jogo parece fazer referência a ele e que pode compartilhar pontos de experiência com outros operadores. Com isso, ele descobre que se conseguir treinar a Donzela da Espada Berserker, poderá ficar mais forte à medida que ela fica mais forte, e esta pode ser sua chance de escapar da prisão. Ele então verifica o inventário de seus itens e conclui que obteve os itens de treinamento perfeitos para seu operador. Ele então descobre que o humor do operador afeta os ganhos de treinamento, então quanto melhor o humor do personagem, mais poderoso ele pode ser. Ele precisa cuidar do humor da garota e equilibrar sua vida, apesar de estar prestes a ser executado. Depois de melhorar o humor da garota, ele registra a Donzela da Espada Berserker no Manual do Feiticeiro. Ao confirmar, o treinamento para a Donzela da Espada Berserker dentro do jogo começa. Ash tenta esperar pacientemente, mas o cansaço dos acontecimentos do dia o consome. Enquanto isso, em outro lugar, 3 horas atrasado em relação ao fuso horário de Ash, uma jovem que havia ido dormir cedo para sua rotina de cuidados com a pele, de repente se vê imersa em um sonho. Ela está diante de um homem com uma espada cravada no peito. Sonia tenta beber água de um lago próximo e descobre que é doce, então ela deve estar sonhando. Ela se pergunta por que um cadáver está em seu sonho e fica curiosa para saber quem ele é. Ela então
a agarrar a espada cravada nele, pensando em como ela lhe cai perfeitamente, como se tivesse sido forjada especialmente para ela. Nesse momento, o cadáver se move e lentamente desperta de seu sono, assustando Sônia. Ele se apresenta como o observador final e garante que não é um inimigo, para que ela não precise entrar em pânico. No entanto, após um instante, um sorriso maligno surge lentamente em seu rosto, e ele declara que a matará nas próximas 72 horas. Ela só poderá sair do sonho se conseguir derrotá-lo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Ameaçada, Sônia se prepara para o ataque enquanto o último observador desembainha sua espada e a ataca com um movimento rápido, dizendo-lhe depois que ela tem 10 segundos para descansar. Sônia fica atordoada, sem saber se foi atacada naquele momento, já que não há nenhum ferimento em seu corpo, mas a dor parecia real. Vendo sua confusão, o último observador explica que eles compartilham o mesmo sonho e que seus 10 segundos acabaram. Ele então a golpeia novamente e declara que ela tem mais 10 segundos para descansar. Com a espada fora de alcance, ela decide mergulhar no lago, pensando que o observador não conseguirá alcançá-la. Prendendo a respiração debaixo d'água, ela começa a nadar para longe do inimigo, que considera sua fuga vergonhosa e inútil. Ela começa a ter dificuldade para respirar e consegue emergir da água para respirar por um segundo. No entanto, o observador ainda consegue cortá-la, jogando sua espada e atacando-a debaixo d'água. Ela apalpa o maxilar, certificando-se de que ainda está lá, enquanto o observador zomba dela por não ter aprendido a lição depois de morrer em suas mãos tantas vezes. Ao ver sua expressão presunçosa, Sônia começa a ficar frustrada, mas, para sua surpresa, ajoelha-se diante dele e implora que a poupe. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela implora que ele pare de torturá-la, prometendo que será obediente. O observador sorri, dizendo que só ficará satisfeito se ela conseguir derrotá-lo. Irritada, ela marcha em sua direção e exige saber por que ele está tão empenhado em matá-la quando ela nem sequer lhe fez mal. Ela tenta argumentar que existem pessoas muito mais más das quais ele pode se vingar. Ela insiste que é apenas uma garota frágil que não sabe de nada. No entanto, o observador lhe diz que ela o havia prejudicado antes e passa a atacá-la novamente. Enquanto tenta descansar, Sônia pergunta se permanecer no sonho por 72 horas a faria escapar daquela situação. O observador confirma, mas, para a morte, 72 horas são uma eternidade, e ele pergunta se ela consegue suportar morrer repetidamente. Ele também questiona se ela pode confiar em qualquer coisa que ele diga, já que ele continua matando-a. Mais do que isso, mesmo que ela sobreviva à noite, não há garantia de que sobreviverá à noite seguinte. Ele então pega sua espada novamente e diz a ela que depois de ter provado a morte, ela não deveria esperar por milagres. Em um movimento rápido, o observador brande sua espada em sua direção, mas em uma reviravolta surpreendente, Sônia consegue neutralizar o ataque com sua própria espada. Sônia continua a ser derrotada diversas vezes. Para sua próxima batalha, ela pensa nos grandes mestres espadachins que levaram a esgrima ao extremo, a ponto de até mesmo seus golpes casuais causarem medo em todos. Ela diz a si mesma que o observador não se parece em nada com aqueles mestres espadachins, o que significa que ela ainda tem uma chance contra ele. O corte que ela infligiu no observador se curou magicamente. Sônia sorri, vendo isso como uma prova de que o sonho não lhe deixa margem para uma vantagem. Ela começa a batalha investindo. Como previsto, o observador abre com seu golpe inicial habitual, permitindo que ela o bloqueie. Eles se envolvem em um choque de múltiplos golpes, enquanto Sônia conta até 5. Ao chegar a 5, ela desfere um golpe forte, do qual o observador ainda consegue se esquivar. Sua postura ampla deixa uma brecha para o observador atacá-la. Sônia sorri ao ver isso chegando e se esquiva com um passo para o lado. Enquanto o observador está no meio do golpe, Sônia vê uma brecha para cortá-lo. Ela declara que aprendeu seus movimentos depois de morrer tantas vezes em suas mãos. Ela desfere seu golpe, tão poderoso que empurra o observador contra a parede. O enorme corte que o observador recebe se cura instantaneamente. Sônia pergunta se acertá-lo conta como sua derrota. O observador responde que sim e a parabeniza. Ela suspira aliviada, apenas para o observador dizer que ela ainda precisa derrotá-lo enquanto ele segura duas espadas. Ele pega outra espada e assume uma postura de luta com duas espadas. Ele declara que este é o início do segundo tempo e avisa que não haverá descanso de 10 minutos desta vez. Sônia então ouve alguém chamando seu nome e acorda do sonho, parecendo exausta. Sua colega de quarto, Ingrid, diz que já são 7 horas e que ela precisa se preparar para a aula de educação geral. Sônia diz que acha que teve
teve um pesadelo. Ingrid não encara isso como grande coisa e sai para a aula. Sônia cumpre sua rotina matinal e vai para a aula. Ela é uma das muitas alunas na sala de aula, de frente para o professor no palco. Enquanto escreve suas anotações, ela pensa sobre sua experiência com o observador e se tudo não passou de um sonho. Ela se lembra de como, quando finalmente derrotou o observador, ele a avisou que sua vida estava prestes a começar. Sônia promete não deixar o observador controlar sua vida. Enquanto isso, Ash acaba de acordar em sua suíte luxuosa, nas profundezas da prisão destruída no lago de Camon City. Ele está confuso sobre o porquê de se sentir tão cansado e abatido, apesar de uma noite inteira de sono. Ele verifica sua tela oca e uma notificação do jogo do Manual do Feiticeiro o informa que seu vínculo com a donzela da espada Berserker se aprofundou. Ele se surpreende ao ver que organizar treinamentos fortalece os laços. Ele fica feliz por já ter planejado as atividades dela com antecedência e quer que sua donzela da espada continue se esforçando. Enquanto isso, Sônia sente uma dor aguda no peito. Apesar disso, ela se levanta para responder à pergunta do professor com um sorriso alegre. Os alunos ficam impressionados por ela ter respondido corretamente à pergunta difícil, especialmente um garoto que sussurra sobre sua beleza e intelecto. Sônia se apresenta aos leitores de mangá e conta sobre sua origem humilde, vinda de uma pequena vila. Ela se lembra de ter concluído um curso de educação básica que a levou à admissão na Universidade Swordflower. Ela se orgulha de dizer que foi a única pessoa de sua cidade natal a ser admitida na universidade nos últimos 20 anos. No dia em que ela pisou pela primeira vez no terreno da escola, as pessoas cochicharam sobre sua aparência de caipira ao passar por ali. Depois de um mês, ela aprendeu a se maquiar e a combinar roupas, além de aperfeiçoar o sotaque urbano, transformando-se na aluna excepcional que é hoje. Graças à sua boa aparência, conseguiu vários empregos de meio período e se tornou popular. Participou de muitas atividades escolares e organizou diversos eventos, tornando-se uma celebridade na escola. Enquanto caminha pelo campus, ela se lembra de seu primeiro passo na universidade e de como parecia ingênua naquela época. Ela sai do portão do campus para procurar alguém e encontra sua mãe, que a chama de Linda. Sônia pede para ela usar seu novo nome. A filha fica animada para mostrar a cidade à mãe e a leva para um passeio de trem. Enquanto viajam, Sônia mostra à mãe a mesma vista de ruas limpas, arranha-céus imponentes e carros luxuosos e elegantes que viu ao chegar. Ela se lembra de como ficava impressionada ao ver pessoas bem educadas e outdoors de chumbo exibindo anúncios dia e noite. Agora, ela observa a alegria da mãe ao contemplar a vista da cidade. Sônia se lembra de como sua mãe a criou sozinha após a morte do pai, que era bêbado e violento. Ela se lembra de sua mãe fazendo todo o trabalho braçal na fazenda para que Sônia tivesse todo o tempo do mundo para estudar. Sônia se sente sortuda, pois outras crianças como ela trabalharam em fábricas e passaram a vida inteira naquela pequena cidade. À medida que mostra mais da cidade à mãe, ela está determinada a deixá-la aproveitá-la o máximo possível. Sônia a leva a um food truck e depois a uma loja de roupas, onde se oferece para comprar um vestido para a mãe. Ela então mostra um restaurante gourmet para a mãe, mas ela não quer comer lá. Mais tarde, elas se sentam em um banco no parque, comendo lanches ao lado de uma fonte. Mais tarde, Sônia acompanha a mãe até a estação de trem para a viagem de volta à pequena cidade. Antes de partir, Sônia pede que ela passe mais uma noite. A mãe se recusa, dizendo que não se sente muito confortável na cidade. Sônia promete trazê-la de volta à cidade um dia e lhe dar uma vida de luxo. Sua mãe segura sua mão e diz que acredita nela e que ela consegue. Ela aconselha a filha a lembrar que, aconteça o que acontecer, ela sempre pode voltar para casa, onde uma refeição quentinha está sempre esperando por ela. Ela diz a Sônia que acha a cidade muito complicada e que talvez seja melhor voltar para casa e viver uma vida tranquila. Ela dá à filha um saco de dinheiro, dizendo que não gasta dinheiro em casa de qualquer maneira. Ao embarcar no trem, a mãe garante à filha que está bem. Sônia verifica o conteúdo da sacola e vê que também há doces dentro. Assim que ela coloca o dinheiro na sacola lateral, um homem se aproxima dela por trás. O homem pega uma pequena navalha e a usa para fazer um furo na sacola. Sônia corta a mão do homem, fazendo-o largar a navalha. Sem nem olhar para ele, Sônia sai da estação de trem. Ela vai para o meio das ruas movimentadas para admirar as luzes e a agitação da cidade. Ela diz a si mesma que a complexidade da cidade é o seu lugar. É tarde da noite e Sônia tenta convencer o guarda da universidade a deixá-la entrar, apesar de já ter passado o toque de recolher. Depois de tentar apelar à compaixão dele, ela finalmente consegue entrar. Enquanto caminha pelo campus, ela sorri, sabendo que sua beleza foi a arma que a fez entrar. Ela reflete sobre como a beleza é poder no mundo deles e acredita que a dela é a principal razão pela qual conseguiu se espremer na alta sociedade. Subindo as escadas para o dormitório, ela agradece silenciosamente à mãe pelo jeans que a ajudou a se encaixar. Ao se aproximar do dormitório, ela ouve uma de suas colegas de quarto falando sobre o quão atrasada Sônia está, imaginando que ela provavelmente esteja flertando com algum cara rico. Sônia encosta o ouvido na porta para ouvir melhor sua odiosa colega de quarto, que continua falando mal dela. A garota lá dentro menciona ter visto Sônia com a mãe
mãe do lado de fora do campus, especulando que a mãe deve ter vergonha da filha. Isso provoca a raiva de Sônia, que se prepara para girar a maçaneta e confrontá-los. No momento em que está prestes a fazê-lo, houve um estrondo alto que silencia a garota que estava falando. Ingrid então abre a porta, dá boa noite a Sônia e sai. Sônia olha para dentro e vê uma marca recente de soco no saco de pancadas ao lado da porta. Ela percebe que Ingrid o socou para calar as fofocas. As duas pessoas que ficaram no quarto são sua colega de quarto, Lois, e a cachorrinha de Lois, a Adele. Sônia explica que Lois é filha de um comerciante local que sempre faz insultos passivo-agressivos sobre a origem de Sônia. Sônia lembra como sempre recebe mais atenção dos homens do que Lois, por mais que Lois haja como se fosse a mais bonita das duas. Quando Sônia conseguiu o papel de apresentadora de um grande evento, o ódio de Lois por ela só aumentou. Depois disso, Lois passou a organizar eventos para os alunos do curso de magia da água e levava os colegas a restaurantes sofisticados, deixando Sônia de fora de propósito. Devido a essas manobras sociais, mais rapazes acabaram se interessando por Lois. Lois acabou se interessando por um veterano, que por sua vez tentou se interessar por ela. Sônia então esbarrou intencionalmente no rapaz, o que o levou a persegui-la. Ela acabou rejeitando o veterano, sabendo que o orgulho de Lois jamais permitiria que ela perseguisse um cara com quem nem mesmo uma caipira namoraria. Na mente de Sônia, ela ajudou Lois a se esquivar de uma bala, afastando-a de um cara chato. Sônia nutre a ambição de encontrar um homem que lhe dê um atalho para a alta sociedade. Para isso, ela quer se tornar uma feiticeira da água, pois sua pesquisa mostrou que feiticeiras da água têm maior probabilidade de se tornarem esposas de nobres. Ela planeja usar a reputação da Universidade Flor da Espada por produzir feiticeiras de elite da espada, do vento e da água para se formar como uma feiticeira da água de alto nível. Ela imagina conhecer um nobre que a apresentará à mãe dele. Ela decidiu evitar ser uma feiticeira da espada, acreditando que um físico forte e musculoso é uma desvantagem para as mulheres em sua profissão. Ela imagina um futuro em que invocará seu primeiro espírito da água no ano que vem e despertará completamente suas asas prateadas antes da formatura para se tornar uma feiticeira alada. Em seguida, ela encontrará seu caminho para um evento no campus da Universidade da Verdade para fisgar um jovem nobre. Ela explica que a Universidade da Verdade é a universidade número 1 em Galaxus, onde todos são ricos e poderosos, tornando-a o lugar perfeito para encontrar um namorado em potencial. Enquanto contempla suas ambições, ela estuda em seu livro enquanto remove a maquiagem. Ela pensa em quanto tempo e dinheiro é necessário para manter a aparência e acredita piamente que conseguirá um marido da alta sociedade e trará sua mãe para a vida de uma mulher nobre. Então, ela se assusta com uma voz que lhe diz para se concentrar em praticar com a espada. Ela se vira para ver de onde vinha a voz e vê o observador. Ele a encoraja a falar com ele usando apenas a voz da mente. Sônia olha ao seu redor e vê que Lois e Adele não conseguem ver o observador, apesar do homem estar parado bem ao lado delas. O observador diz a Sônia que não é seu inimigo. Ele mostra a ela uma garrafa de um líquido verde que, segundo ele, ela precisa beber. Sônia responde que não há como bebê-lo. O observador então despeja o líquido no chão, mas em vez de derramar, ele magicamente acaba na garganta de Sônia. A bebida, de alguma forma, faz com que seu corpo se levante. O observador lhe mostra uma espada de madeira e diz que ela precisa praticar com ela. Ela lhe diz repetidamente, com olhos determinados, que não fará isso. No entanto, seu corpo de repente se veste. Ela pega sua espada de madeira e sai da sala. Enquanto caminha pelo corredor, Sônia ouve Lois reclamando que ela deve estar tentando dar em cima de algum veterano que se especializa em feitiçaria com espadas. Sônia acaba no salão de treinamento de espadas, onde muitos aprendizes praticam suas habilidades em bonecos blindados. Isso inclui Ingrid, que já está suando. Ingrid está tão orgulhosa de seu progresso que acredita que conseguirá atingir o 10º anel no mês que vem e invocar um espírito da espada. Ela se controla para não ser arrogante e se lembra de que precisa se esforçar para melhorar. Sônia entra na sala, fazendo com que todos os praticantes de espada se virem para olhá-la. Enquanto ela passa por eles se perguntam por que ela está no campo de treinamento. Sônia então começa a golpear um dos bonecos com sua espada de madeira. Ingrid percebe pela técnica que ela ainda está instável e lenta. Ingrid reflete que as feiticeiras da espada precisam de mãos calejadas e corpos musculosos para ficarem mais fortes. E se pergunta se Sônia está pronta para isso. Ela então se pergunta se Sônia está fazendo isso para conquistar um garoto e percebe que seu alvo deve ser Félix, o aprendiz de espadachim que está observando seu treinamento neste exato momento. Ingrid observa que Félix é filho da família Voslada, um dos pilares do Conselho de Estelares e da nobreza de alto escalão. Ela lembra que seu pai, o Duque Voslada, controla as siderúrgicas mais avançadas de Estelares, tornando uma das figuras mais significativas e poderosas da nação. Ingrid teme que Sônia esteja atrás de um jogador. Apesar disso, ela está feliz por ter outro amigo apaixonado por espadas. Ela continua observando Sônia praticar com o boneco mágico e percebe que ela já atingiu a borda do primeiro anel do alvo central depois de apenas alguns minutos.
minutos. Observando atentamente, Ingrid percebe que, embora os movimentos de Sônia ainda sejam bruscos e cansativos, ela segue rigorosamente o manual. Ela teme que, se Sônia continuar, ficará exausta em poucos minutos. Ela começa a contar os golpes de Sônia para se manter no controle. Depois de centenas, Ingrid perdeu a conta e agora está concentrada no treino da amiga. Depois de um tempo, todo o ginásio a observa com admiração. A plateia estima que já se passaram 90 minutos desde que ela começou e que ela já ultrapassou 2.400 acessos. A namorada de Félix, Cecília, entra na sala, pensando que todos devem estar reunidos em volta do namorado dela, pois ele está fazendo algo impressionante. Ela se surpreende ao ver que Félix é uma das pessoas que encaram Sônia. Ela percebe pelo rosto dele que ele não consegue tirar os olhos dela. Cecília olha para Sônia e presume que ela tenha se maquiado para atrair garotos. Ela teme que Sônia esteja mirando em Félix com seu show de espadas e planeja arrastar o namorado para longe rapidamente. Cecília pergunta por que todos estão olhando para Sônia. Félix informa que Sônia chegou há 1h30 como novata, sem nenhuma postura adequada para lidar com espadas, mas agora consegue cortar 9 anéis de um alvo com um único golpe de espada. Cecília pergunta se ela estava apenas fingindo ser iniciante. Félix responde que pensou a mesma coisa e a observou treinando para ver quando ela encontraria um obstáculo. Ele admite que depois de 1h30 observando-a, seu ceticismo inicial se transformou completamente em admiração. Cecília se sente ameaçada pelo fato de uma garota capturar a atenção de Félix com tanta facilidade. Ela então percebe que treinar por 1h30 seguida é impossível. Ela observa que até mesmo Félix só consegue treinar por 3 horas, com intervalos entre elas. Cecília olha-se ao redor e vê todos os homens, geralmente obcecados apenas pelo treinamento, parando para torcer por Sônia, enquanto ela continua batendo no boneco de treino. Cecília solta o braço de Félix, acreditando ter acabado de sofrer uma derrota total para Sônia no jogo de capturar o interesse de Félix. Finalmente, Sônia acerta o 10º anel no alvo. Todos ficam na ponta da cadeira, observando-a. Com o 10º anel acertado, o boneco de Sônia se estilhaça. A multidão vai à loucura com aplausos. Agora, Sônia descansa. Ela percebe que está muito mais perto de invocar um espírito de espada e se tornar uma feiticeira alada. Ela não consegue acreditar que seu sonho de uma vida sem preocupações está próximo. Ingrid lhe traz água. De repente, Sônia sente um líquido descer pela garganta. Ela olha ao redor e vê Félix. Sônia consegue ver o observador atrás de Félix. Ele acabou de derramar uma bebida no chão, exatamente como antes. O observador diz a ela que ainda não pode descansar e que precisa derrotar Félix primeiro. O observador diz a Sônia que só quer armar uma briga entre ela e a pessoa mais forte da sala. Ele fica até feliz ao ver que a pessoa mais forte é um nobre, já que adora quando nobres são espancados até virarem polpa. Sônia pede para trocar de pessoa, já que não quer se envolver com Félix. Ela explica que sabe que Félix é um playboy na Universidade Sword Flowers. Ela se lembra de sempre vê-lo com um carro de luxo e trocando de namorada a cada 3 dias. Em suas anotações, ela escreveu que Félix tem o hábito de colecionar mulheres. Ela também acha suspeito que o filho do Duque de Voslada tenha ido para a Universidade da Flor da Espada, em vez da Universidade da Verdade, o que implica que ele deve ter se envolvido em algum tipo de confusão política. Ela diz ao observador que acredita que Félix é um vilão. Infelizmente para ela, o observador acha perfeito que ela enfrente alguém como ele. Ele a aconselha a esmagar o prodígio da espada e chutar o nobre Stellaris para o meio-fio. Apesar de Sônia lhe dizer que jamais faria algo assim, ela ainda aponta sua espada de madeira para Félix e o desafia para um duelo. A multidão enlouquece. Cecília fica furiosa, acreditando que Sônia está fazendo isso para se ligar a Félix. Ao mesmo tempo, Sônia repete internamente que não enfrentará Félix. Externamente, seu corpo ainda aponta a espada para ele. Ingrid lembra a Sônia de que ela ainda está cansada após 2 horas de treinamento e propõe que eles lutem amanhã. Félix insiste que eles precisam lutar agora. Ele argumenta que ela é a pessoa mais talentosa que ele já viu e apenas a segunda a fazê-lo sentir medo. Ele acredita que se esperar até amanhã, não terá mais coragem de desembainhar a espada contra ela. Félix saca a espada e a aponta para Sônia, declarando que a derrotará esta noite, custe o que custar. Todos podem ver que Félix está usando a postura de luta da espada ondulante. Sônia lembra que a família Vosalada é famosa por suas 4 posturas secretas de espada que podem invocar espíritos, e a postura da espada ondulante é uma delas. Sônia assume uma postura de espada comum, pronta para lutar. Ela reclama com o observador que não adianta vencer Félix, se ele já está controlando seu corpo. Ela barganha, pedindo o controle de seu corpo de volta para encontrar outra pessoa para lutar. O observador revela que ele nunca teve controle sobre seu corpo, o que a deixa chocada. Ele explica que ela treinou com a espada sozinha porque na noite anterior, em seu sonho, ela o derrotou e descobriu seu talento com a espada. Ele analisa que ela foi ao salão de treinamento para se esforçar ao máximo, para que Ingrid e os outros pudessem ver que ela tem um talento do qual pode se orgulhar além da aparência. Sônia
ataca Felix, enquanto trocam golpes. O observador lembra a Sônia que ela desafiou o garoto sozinha, porque o odiava desde o início por ser o assunto do momento na escola. Felix percebe pelos movimentos do oponente que ela é forte, mas continua sua ofensiva, confiante de que Sônia ainda não é páreo para seu estilo de espada ondulante. Seus múltiplos golpes forçam Sônia a recuar. Enquanto isso acontece, o observador a lembra que, por mais talentosa que ela seja, Felix ainda é imbatível por causa de sua postura de aceno. Ele a anima, enfatizando que existem pessoas que nascem com tudo e que a ofuscarão em todos os sentidos. Isso a leva a acompanhar os movimentos de Felix, fazendo-o se perguntar de onde ela tira tanta resistência. Felix decide que precisa acabar com a situação e carrega energia dentro de seu corpo. Enquanto a luz ilumina a sala, o observador continua a contar a Sônia que ela agarrou a espada de madeira, foi para o campo de treinamento por vontade própria e desafiou a pessoa mais forte da sala, apenas para provar que não é pior do que ninguém. De repente, para o choque de todos, Sônia copia a postura de aceno de Felix. A multidão se maravilha com a forma como ela aprendeu a mesma postura depois de vê-la. Cecília acha que o plano de Sônia é humilhar Felix e, em seguida, se deixar levar para prometer um próximo duelo e aumentar as chances de aproximação. Os dois oponentes se atacam para um movimento final. Um som alto vem do choque. Um pedaço de uma espada de madeira quebrada cai no chão. Foi a lâmina de madeira de Sônia que se quebrou. A multidão olha para o ombro esquerdo de Felix e vê um espírito de espada ondulante, impressionados por ele ter conseguido invocar seu espírito vital no meio da batalha. Ingrid encoraja Sônia, dizendo que ela também poderá invocar um espírito em breve. Sônia diz a todos que não perdeu, mas a multidão pensa que ela está apenas sendo teimosa. De repente, a ponta da espada de madeira de Felix também se quebra. No ombro direito de Sonja, um espírito de espada ondulante também aparece. A multidão não consegue acreditar que ela aprendeu a postura ondulante de Felix no meio da batalha e invocou um espírito imediatamente depois. As pessoas que levaram anos para dominar a espada ficam desanimadas, percebendo que estão diante de um gênio. Sonja olha para a multidão e vê o observador a observando. Ela pergunta se ele é apenas uma projeção de seus pensamentos, uma alucinação. O observador pega o pedaço quebrado da espada de madeira do chão e o recoloca na espada de Sonja. Enquanto desaparece lentamente, ele a provoca para que ela adivinhe o que ele é. Isso irrita Sonja, que começa a xingá-lo. Enquanto isso, Ash vê em sua tela oca que sua donzela da espada Berserker subiu de nível várias vezes e ganhou muitas habilidades, incluindo a postura da onda e o espírito da espada da onda. Ele nota algo chamado feiticeiro da espada de uma asa e acredita que o número de asas indica mais superpoderes. Ver o quanto sua donzela da espada cresceu faz Ash sentir que acordar às 6 da manhã para verificar seu progresso valeu a pena. Apesar de ter subido de nível, Ash não se sente mais poderoso. Ele se sente enganado pelo jogo, especulando que pode ser porque não pagou nada, já que os jogos da empresa são famosos por serem impossíveis de jogar sem gastar dinheiro. A voz artificial da prisão então informa a Ash que ele agora pode se mover livremente em algumas áreas. A porta se abre quando o computador o convida para comer no refeitório. Ash abre o manual do presidiário do Lago Despedaçado em sua tela vazia para ver o que está acontecendo. A descrição dos luxos da prisão no manual o faz sentir como se estivesse sendo enganado. Tudo parece conveniente demais, o que o deixa desconfiado. Ele sai lentamente do quarto para olhar ao redor. A ausência de guardas no corredor torna tudo ainda mais assustador. Ele corre até o final do corredor, onde encontra um parque coberto com detentos. Ao avistar um guarda prisional em um dos sofás, Ash se sente aliviado, pensando que pode pedir ajuda se algo acontecer. Ele acredita que precisa de proteção, já que ainda não recebeu nenhum XP de sua dama da espada. Sentindo-se mais seguro, ele caminha em busca do refeitório. Ele vê detentos assistindo a uma coletiva de imprensa de um político em uma grande tela de LED e percebe prisioneiros orcs e goblins discutindo política de alto nível por causa disso. Um detento se aproxima de Ash e ele diz que sabe que ele é o estimado líder do culto dos 4 pilares. Ele se apresenta como Igor, explicando que reconhece Ash porque sua presença está saturada na mídia. Igor estende a mão para um aperto de mão e convida Ash a se juntar ao plano de fuga. Ash aceita a oferta de todo o coração, sem hesitar. Quando estão prestes a apertar as mãos, uma mulher diz a Ash que se fosse ele, daria um soco na cara de Igor. Ash olha para a mulher e fica chocado ao ver que ela se parece e fala exatamente como sua dama de espada. Ele a ouve e se prepara para dar um soco em Igor. Quando Ash saltou para socar o companheiro de prisão, o chip em seu pescoço de repente brilhou, dizendo que ele estava proibido de machucar um cidadão. Alarmes vermelhos soaram incessantemente em sua cabeça, repetindo o aviso. Nesse momento, seu punho parou a centímetros de distância antes de atingir Igor. Ele não conseguia se mexer e o jovem zombou do seu soco fraco. Como parecia satisfeito com a vida na prisão, seu colega se virou e o deixou em paz. Com isso, o recém-chegado finalmente conseguiu se mexer novamente. Zombando dele, a donzela da espada pergunta por que ele está tão surpreso. Ela explica como o chip detectou suas
intenções e tornou seus ataques ineficazes. A tecnologia é bastante útil e parece ser bastante prática para humanos. Embora o combate e a magia sejam restritos lá, há uma série de truques que se pode fazer. Por exemplo, usar um espírito para firmar um contrato, que é o que Igor faz como súcubo. Ao concordar e aceitar o convite para serem amigos, é como se ele estivesse oferecendo subserviência. Em outras palavras, apertar as mãos dele antes o transformaria em seu escravo. É pior do que seu antigo mundo, onde contratos de trabalho são necessários. Seguindo em frente, Ash se pergunta se as outras pessoas ali não conseguem vê-la. Ele pode continuar falando com ela livremente, mas pareceria um lunático falando sozinho. Sem se importar, ele continua falando e confirma que ela é, na verdade, a Dama da Espada. Ela entende a dúvida, pois teria questionado a identidade dele como observador se não o tivesse visto. Eles começam a discutir por não terem a mesma aparência que a arte dos personagens, mas é razoável supor que troquem de roupa de vez em quando. Ash entende mal a situação e pede que ela o ajude a escapar, mas fica confuso, pois ela se recusa terminantemente a fazê-lo. A Donzela da Espada questiona por que ela o libertaria quando o lugar abriga lixo inútil como ele. Na verdade, ele poderia se aposentar cedo e viver a vida que sempre sonhou. O jovem argumenta que foi incriminado e que terá que enfrentar um julgamento lunar. Enquanto ela ri dele, ele reclama e começa a se rotular como superior, mas suas palavras são interrompidas quando ela o encara e questiona o que ele realmente significa para ela. Desafiando-o a completar a frase, ela cutuca sua testa várias vezes em um instante, e os gestos são tão fortes que ele é forçado a se deitar no sofá. Aproximando o rosto do dele, ela o encara e pergunta se ele estava prestes a se autodenominar seu mestre. Sem sorrir mais, ele se pergunta se isso é tão errado assim. Ela é apenas uma personagem virtual, e sem ele, o jogador, ela deixará de existir. A maneira como ele coloca as coisas torna a expressão dela ainda mais sombria, e ele não tem escolha, a não ser cerrar os dentes e aceitar. Agora, elevando a voz, Ash diz que não é seu mestre, mas insiste que também não é seu servo. E se ela não consegue tratá-lo como um igual, então é melhor voltar ao seu jogo como Data. A Donzela da Espada o encara por um tempo, e sua carranca curta se transforma em um sorriso malicioso. Ela se vira, confirmando que é apenas uma personagem virtual nascida dos pensamentos dele. No entanto, ele precisa se lembrar do que disse sobre nunca se tornar seu mestre. O jovem é obrigado a jurar e será amaldiçoado a perder a dignidade por uma década se mentir. Sem um pingo de hesitação no rosto, ele obedece e promete. Com um sorriso satisfeito, ela o chama para conversar enquanto caminha. Em vez de fugir, eles vão tomar café da manhã, já que ele está com muita fome. Dito isso, ela não pode ajudá-lo mesmo que quisesse. Invisível, intocável e incapaz de afetar o mundo físico, como ela poderia ajudá-lo a escapar? A razão pela qual ela está ali agora é por causa do relacionamento deles como Donzela da Espada e Observadora. Finalmente chegou a hora de transferir os pontos de experiência que ela ganhou por ter sido forçada a treinar tanto. Encantado, ele abre os braços para aceitar tudo. Ela o repreende novamente por pensar tolamente que é tão fácil ganhar o que ela conquistou com tanto esforço. Imaginando como conseguir, Ash é instruído a lutar contra as pessoas e deixar a experiência se transmitir naturalmente ao seu corpo. Olhando ao redor ansiosamente, ele encontra um alvo para atacar. Lang é musculoso, tatuado, cheio de cicatrizes, e em geral parece ter matado centenas de pessoas. Basicamente implorando por isso, o jovem prisioneiro derruba o copo de leite do homem, derramando-o na cabeça dele, e pede desculpas despreocupadamente. Mesmo tendo sido ele quem começou, a energia demoníaca o faz tremer de medo. Mas, para sua surpresa, o homem rude, de forma fofa, disse-lhe para ter cuidado e experimentar o leite da cafeteria. De queixo caído e em choque, Ash obedece e pega sua bandeja de almoço. Sentado à mesa com a refeição à sua frente, ele ouve uma risada alta e ofensiva. A Donzela da Espada gargalhou, incapaz de conter sua reação diante da situação ridícula. Por causa das lascas em seus pescoços, qualquer forma de agressão é proibida, mesmo as propositais. Qualquer tentativa de desobedecer ou retirá-la causará um choque de parar o coração em seus corpos. Ele terá que encontrar uma maneira de participar da batalha sem depender dela como sua mãe. Brincando, ele age como uma criança pedindo leite a ela, mas a busca pela morte o faz voar para longe. Ele esbarra levemente em Lang de antes, e esse encontro lhe dá a chance de conhecê-la melhor e perguntar diretamente por aí. Não entendendo sua simpatia, o homem musculoso diz que já tem namorado. Ash tenta esclarecer, mas a confusão só aumenta. Embora seja certamente uma boa pessoa, o prisioneiro é leal à parceira e não pode duvidar disso. Seguindo em frente, eles chegam à pergunta do garoto. Embora ainda não tenham superado o erro de flerte, Ash não tem escolha, a não ser interrompê-lo e perguntar sobre maneiras de lutar na prisão. A expressão de Lang muda, e ele diz que veio a pessoa certa se quiser usar seus músculos. Ele é membro da Sociedade do Combate Mortal, que tem permissão para suspender temporariamente as restrições do chip. Surpreso, Ash se pergunta se o diretor realmente permite que eles lutem até a morte. Alguém pode morrer, mas isso não tornará o lutador um assassino.
assassino. Ao lado da arena ficava ali na sala médica, onde as pessoas podem ser trazidas de volta se forem salvas em até 5 minutos. Mesmo que alguém morra, a prisão não se importa. No meio de sua explicação, Lang de repente reconhece o garoto como o líder do culto dos pilares. Ele se distrai novamente, revelando que está bastante interessado no culto. Voltando ao assunto, ele diz que é compreensível sua ansiedade para se juntar à sociedade, já que o dia 15 está próximo. Como o novato parecia completamente sem noção, o veterano explica o significado da data. Todos na prisão estão no corredor da morte e têm uma vida ótima lá dentro, porque a única coisa que os espera no final é a morte absoluta. Ash já esperava por isso, mas ter a confirmação faz seu corpo congelar. Demon Judgment é um programa exibido nos dias 1 e 15 de cada mês e gera uma enorme receita de transmissão. Em outras palavras, assistir a execuções era algo popular neste mundo. Ele cai de joelhos incrédulo, mas se anima ao saber que há uma maneira de escapar do evento. Todos os prisioneiros começam com 50 pontos, que caem 10 a cada mês. Se alguém atingir 0, não será punido, mas quanto menor a pontuação, mais perto estará de participar do julgamento. Isso é basicamente o que determina sua participação. Há muitas maneiras de ganhar pontos, e a mais fácil é criar valor. Com base em suas próprias habilidades e capacidades, eles podem encontrar algo para oferecer à prisão. Dito isso, a maioria dos prisioneiros são apenas assassinos, sem nenhum talento especial para explorar. O mata-mata funciona com um sistema de apostas em que o vencedor leva tudo. Antes de subir ao palco, a maioria precisa usar algum tipo de maquiagem. Enquanto diz isso, Lang lambe seu copo de leite e confirma que o garoto ainda quer se juntar à sociedade depois do que ouviu. Com isso, ele é levado à arena para conhecer o espaço. A primeira partida do dia exige uma aposta de 1 ponto, e esse número aumenta a cada partida. É um processo lento no início, mas os riscos vão aumentando. Por isso, as pessoas aproveitam as lutas anteriores para avaliar os outros e entender suas fraquezas. Com o julgamento se aproximando, o lugar certamente estaria movimentado. Enquanto caminhava no escuro, ele pergunta a Ash se ele queria comprar carne. A carne frequentemente cai da arena, e essa é uma maneira de gastar seus pontos de contribuição. Com um sorriso malicioso, eles entram no salão, onde Lang é recebido e tratado como o gourmet. Ao notarem o garoto com ele, eles zombam e perguntam se ele é o novo namorado. Mas a provocação em seu relacionamento faz com que o homem os ameace com punição. Funciona, e os problemáticos recuam, o que permite que Ash seja apresentado formalmente. Ele escolheu aleatoriamente uma pessoa para se envolver, mas percebeu que Lang devia ser famoso por lá. Havia uma luta em andamento entre Tigre e Hooter. No meio da arena, um velho resistia aos ataques de um orc enorme. O orc não lutava há algum tempo e cometeu o erro de escolher o velho. Como o Tiger apostou mais alto, não havia outra opção a não ser encerrar a luta mais cedo ou mais tarde. O corpo cansado de Hooter é golpeado, fazendo-o até perder uma presa. O humano levanta os braços e desfere uma saraivada mortal de socos no rosto do oponente. Embora o vencedor fosse óbvio, a luta ainda não terminaria. A barreira de ar não foi levantada, o que significa que a luta continua. Ela só terminará quando um deles morrer ou ficar completamente inconsciente. Em uma arena sem rendição, é preciso continuar esmagando e esmagando o oponente. Inúmeros tolos superestimaram suas habilidades e morreram para um oponente ávido por pontos. Afinal, o objetivo da luta mortal é transferir pontos para alguém mais merecedor. Falando em pontos, Ash percebe que as apostas dos lutadores atuais não são iguais. Isso é normal, pois, pelas regras, os prisioneiros precisam apostar um pouco mais do que na partida anterior. Tiger já lutou 34 vezes, e é por isso que ele apostou 35 agora. Por outro lado, o Hooter lutou 10 vezes, mas só lhe restaram 5 pontos. Infelizmente, ele sempre enfrenta oponentes que não consegue derrotar. Enquanto eles conversam, a barreira se dissipa e o corpo do orc cai. Com a partida encerrada, a equipe médica sai imediatamente e arrasta o corpo para a enfermaria para tratamento. Tiger recua, fingindo fraqueza após ter claramente pressionado o oponente. Até a donzela da espada reconhece a força do velho, perguntando por que ele é tão forte. Outros explicam que o mana ainda é restrito na arena, mas ataques físicos são permitidos. A maioria dos feiticeiros em seu mundo não é muito diferente das pessoas normais, se seu mana estiver selado. No entanto, alguns poucos são chamados de feiticeiros corporais, que refinam seu corpo físico e sua técnica. Indo um pouco mais além, existe um tipo que altera o próprio corpo, a um ponto em que as melhorias não desaparecem. Tiger é um exemplo desse tipo, e ele é chamado de feiticeiro masoquista. Ash é instruído a entrar na arena logo, já que ele já está lá de qualquer maneira. A donzela da espada diz a ele para escolher alguém que lute com os punhos e o aconselha a fazer o mesmo. Afinal, ele provavelmente é fraco demais para segurar uma arma por tempo suficiente. Ele se vira obedientemente e pergunta a alguém se consegue encontrar um oponente de mãos vazias. A figura misteriosa fica encantada, pois é exatamente o tipo de pessoa que procura. Ash admite honestamente que está apostando apenas 1 ponto, então não ganhará muito caçando. Felizmente, o prisioneiro não se importa e diz que até lhe dará alguns pontos. Nesse momento, Igor surge na luz, alegando
negando ter punhos tão fracos quanto os seus. Preparando-se para a luta, as palavras da plateia fazem Ash perceber que não será uma luta fácil. E Igor insiste que deve ser uma luta justa, especialmente porque ele é o líder do culto dos 4 pilares. Pelos aplausos, parece que este oponente não é do tipo que luta de forma direta. Ele fica esperançoso, lembrando-se do conselho da Donzela da Espada de não concordar com nada que ele oferece. No entanto, a Donzela da Espada ri insultuosamente de sua ambição vazia. Ele continua dizendo que não aceita nada, mas lá estava ele, entrando voluntariamente no ringue após o desafio de Igor. Percebendo que tolamente concordou com uma luta, ele treme enquanto caminha para frente. Ele não sabe por quê, mas imediatamente se convenceu de que lutar era a única opção. Caindo na armadilha da súcubo, a ideia de dizer não sequer passou pela sua cabeça. O momento exato em que foi seduzido lhe vem à mente. A Donzela da Espada repete que ele não deve responder descuidadamente ao convite de ninguém. Ele é o observador final e, como tal, deve rejeitar tudo que lhe aparece com um sonoro não. Para ele, a única saída é tomar o seu poder. Como um Lorde Demônio, Ash se vira, rejeitando-a ironicamente como ela havia aconselhado. E assim, a barreira da arena é ativada e a batalha começa. O limitador do chip se desfaz, e é como se uma algema se desfizesse. Igor não perde tempo e dispara com os punhos cerrados. O jovem instintivamente levanta as mãos para se defender, mas isso era esperado, e o veterano o ataca com um golpe certeiro. Caindo de cara no chão, Ash rola e tenta se equilibrar, mas encontra o oponente bem ao seu lado. Um soco forte atinge seu estômago desprotegido, e o impacto o faz vomitar no chão. No entanto, Igor estava longe de terminar e sorri enquanto ordena ao oponente que cerre os dentes. O novato obedece, já chorando de dor. Outro soco, desta vez na lateral da cabeça. O pobre jovem cambaleia, perdendo o equilíbrio e mal conseguindo manter a consciência. Assim que seu corpo pressiona a barreira, Igor continua a desferir uma saraivada de golpes. Ainda em guarda com os braços erguidos, Ash questiona quando a transferência de experiência vai acontecer. À medida que a dor aumenta, ele chama a Donzela da Espada, basicamente implorando para que ela assuma o controle. Ela apenas lhe diz, com indiferença para revidar, pois a experiência se transfere mais rápido quanto mais ele apanha. A Donzela da Espada age como se não se importasse, mas o observa com olhos observadores. Ele parece patético, mas ainda está se esforçando ao máximo e se recusando a desistir. Na verdade, ela não consegue deixar de sentir que, mesmo sem o manual do feiticeiro, ele é forte em sua essência. Como ela esperava, ele realmente é o observador final. Motivado por sua coragem de escravo corporativo, Ash mira um contra-ataque. Ele range os dentes e empurra o punho para a frente, mas o soco suave e frágil é facilmente esquivado. Achando fofo, Igor acerta seu rosto com quase nenhum esforço. Essa troca de golpes continua por algumas sequências, e a multidão aplaude ao ver seus golpes característicos, onde o inimigo naturalmente se choca contra seus punhos. Tiger e Lang reconhecem sua força, mas evitam vagamente a questão de quem venceria. Nesse ponto, Ash foi derrotado como uma fruta machucada. E Igor pergunta se ele sabe como venceu todas as suas lutas, apesar de ser fisicamente fraco. É verdade que não havia nada de especial nele. Ambos são fracos, mas a diferença é que pessoas como o jovem são gado. Já Igor é um mestre que os esfola e os abate. Raças com corpos mais fortes já caíram diante dele, já derrotadas no momento em que entraram no ringue. Observando Ash pular na luta desesperada para vencer, ele já sabe o que o garoto fraco vai fazer. Ele lê seus movimentos como um livro aberto e contra-ataca. Cada pensamento do garoto flui em sua mente e é claro como o dia aos seus olhos. Como um cordeiro pronto para assar, tudo o que resta a fazer é devorar seus oponentes patéticos. Com um sorriso confiante, Igor desvia novamente e desfere um golpe com o cotovelo para derrubá-lo. Para sua surpresa, Ash desvia perfeitamente e tenta contra-atacar. O veterano se afasta imediatamente, pressentindo o perigo completamente inesperado. Era um sinal inegavelmente ruim. Brincar não era mais uma opção, então ele precisava nocauteá-lo. Enquanto isso, a multidão estava ficando agitada e agitada, até mesmo pedindo ao veterano loiro para trazer algo para cortar seus inimigos da próxima vez. Dito isso, Lang observa que não será tão fácil quanto eles esperam. Olhando para trás, em direção à arena, eles notam que Igor, que acertava todos os golpes antes, agora estava errando cada vez mais. Finalmente houve um show, e alguns acham que Ash estava fingindo ser fraco o tempo todo. Tiger refuta, dizendo que o garoto realmente estava fraco há poucos instantes. Seu corpo não foi temperado por combate real, e Lang sabe disso, pois foi ele quem o trouxe. Em apenas alguns minutos, ele já desenvolveu instintos de combate aguçados. A pessoa errada no lugar errado, despertando o talento errado, era uma pena, para dizer o mínimo. Pela primeira vez desde que começaram, o líder do culto estava pressionando a bela fera na defensiva. A Donzela da Espada sorri, sabendo que tudo havia acabado. Cada era tem seu próprio tema, e nesta era, as pessoas não conquistam mais novas terras. Em vez disso, o tema desta era a dominação sofisticada. Em um mundo onde a classe social é definida desde
desde o nascimento, os feiticeiros psíquicos são basicamente predadores de topo. Até mesmo os clãs dominantes os temem, e o conhecimento de seu poder é escondido das classes mais baixas. No entanto, Igor encontrou as condições perfeitas por sorte e aprendeu sozinho a se tornar um feiticeiro psíquico. Além disso, ele já possuía o espírito mágico base, o contrato, e fez de sua palavra a lei. Contanto que certas condições fossem atendidas, sua habilidade seria imparável. Ele será um rei onde quer que haja regras, e a prisão não é exceção. Com esse poder, ele dominou todos ao seu redor, e mesmo depois de perder para ele em um mata-mata, eles aceitarão outra batalha até que seus pontos se esgotem. Mas agora, o jovem à sua frente mudou. De um animal silencioso e dócil esperando para ser abatido, ele se transformou em um animal mais barulhento, ainda esperando para ser abatido. Com um sorriso, Igor admite que o subestimou. Sua velocidade de aprendizado lhe dá potencial para ser mais, mas sua força física é péssima. Depois dessa luta, ele não tem intenção de lutar com ele novamente, e Ash também não pode desafiá-lo. Conhecer as regras e usá-las para dominar é o verdadeiro poder. Essa é a diferença entre o dominador e o dominado. Sem se importar com as próprias palavras, Ash lhe diz para não tapar o rosto. Igor é pego de surpresa pela declaração inesperada e, sem entender, é informado de que seu rosto é perfeito para se olhar por um longo tempo. Esse único pensamento o consome, e como era a primeira vez que recebia um elogio tão genuíno, ele inconscientemente abaixou as mãos e recebeu um soco forte bem no queixo. Ele caiu no chão e, num piscar de olhos, a luta acabou. Ash é declarado vencedor, mas com a adrenalina se esvaindo de seu corpo, a exaustão toma conta dele e ele também cai. Sua primeira experiência de luta foi dolorosa e insuportável. Ele finalmente entende o propósito da luta mortal, que transforma prisioneiros em fontes desalmadas de entretenimento para os ricos. Estão todos presos e condenados a morrer, seja para o julgamento ou para a luta mortal. Seu lado racional de repente surgiu, dizendo que faz sentido para quem infringiu a lei. Se ele não estivesse lá, provavelmente estaria aplaudindo o próprio sistema em que está preso. Enquanto conversa consigo mesmo, ele percebe que a dor em seu corpo desapareceu. Nesse momento, uma voz lhe diz para ir atrás da hora do jantar, se estiver acordado e curado. Ash abre os olhos, mas eles se arregalam em choque, pois a pessoa à sua frente estava usando a roupa de um médico da peste. O médico está preocupado com a reação dele, mas tem certeza de que o trataram bem. Depois de se certificar de que se trata apenas de um curandeiro, o rapaz pede uma cirurgia plástica para ficar mais bonito. Era apenas uma conversa amigável e sem sentido, mas, para sua surpresa, o médico animado oferece uma série de opções para o seu desejo. Aterrorizado pela reação fervorosa, Ash recusa, dizendo que não tem dinheiro, mas é informado de que o querem, não o dinheiro. Um silêncio constrangedor se instala por causa da confissão. Ele entra na brincadeira, dizendo que ainda não se conhecem muito bem. O mascarado esclarece que eles querem o corpo do menino para operar. Na verdade, estão até dispostos a pagar pelo direito de operar. Tentam convencê-lo e mencionam a sorte que ele tem de ter alguém com credenciais incríveis trabalhando nele de graça. Dito isso, ele sabe muito bem que a maioria das coisas gratuitas tem um preço alto no futuro. Por fim, isso faz o médico admitir que suas operações envolvem um pequeno risco. Pareceria inofensivo para uma pessoa ingênua, mas Ash conhece os perigos de tal frase. Por isso, ele pede ao curandeiro que seja específico quanto aos riscos. A medicina ali é desenvolvida a partir de espíritos, e eles podem fazer qualquer coisa desde que o corpo esteja hidratado. A mais comum usada na cura é a hidroterapia, mas ela apresenta muitas falhas, incluindo erros e regeneração. Ainda assim, esse espírito pode evoluir com a prática e se tornará mais eficiente com o tempo. A prisão é o melhor lugar para evoluir como médico, pois há detentos à beira da morte todos os dias. Mais uma vez, os prisioneiros são usados como recursos, desta vez para treinar curandeiros. Dito isso, o tratamento em si não custa pontos de contribuição, então ainda não é explorador ao máximo. Ash então repreende o curandeiro por usar uma roupa tão ameaçadora, mas na verdade ela serve como uma salvaguarda que impede pacientes chocados de atacarem o médico em caso de erros. Embora o objetivo seja melhorar a relação médico-paciente, a medida indica uma alta chance de as operações darem errado. Frustrado, o jovem repreende o médico e faz acusações dolorosas. Eles ficam magoados com as palavras, mas humildemente explicam que não foi culpa deles. Lágrimas escorriam enquanto tentavam explicar seu lado. Ash pergunta se eles têm consciência de sua maior falha. É o fato de que sua maneira de falar não é forte, firme ou confiante. Por causa da insegurança, qualquer efeito colateral sentido pelo paciente será revertido para ele. Ele diz apaixonadamente ao médico para falar as coisas com mais confiança, mesmo nos momentos em que não consegue curar a pessoa. Esse é apenas o primeiro passo, e eles ainda precisam criticar os pacientes ruins por não se cuidarem. Como ninguém é perfeito, eles certamente encontrarão uma desculpa para menosprezar o paciente. Enquanto esses dois terminarem, a autoridade poderá ser estabelecida e eles poderão apresentar seu tratamento como um privilégio. Esse ideal é algo baseado em seus anos de experiência. Daqui para frente,
Basicamente, só há uma coisa a fazer. Não importa qual cirurgia seja realizada, o médico precisa insistir que eles já fizeram o melhor que podiam. Encorajados, eles começam a gritar e a repetir essa ideia. Ash fica satisfeito e certo de que eles resolverão o resto sozinhos. É uma técnica ruim em empresas, mas pode ajudar na carreira de seu curandeiro. Nesse momento, o médico o chamou perguntando se ele realmente não queria fazer cirurgia plástica e até acrescentando que é falta de educação andar por aí com essa cara. Ash não tem certeza se deveria se sentir orgulhoso, pois seu aluno já estava aplicando a lição. Ele se vira e sorri, insistindo que seu rosto provavelmente não é tão feio quanto o do mascarado. Frustrados, eles discutem e afirmam que não são feios, despertando curiosidade sobre sua aparência. Por um momento pareceu que iam tirar a máscara, mas de repente entregaram a Ash uma etiqueta com o número 222. Ele é instruído a mantê-lo consigo o tempo todo para que todos saibam quem é seu médico. Novamente, isso faz com que o jovem questione a identidade do médico, mas eles evitam a pergunta e apenas repetem a instrução de levar o crachá para todos os lugares. Com isso, o paciente é empurrado para longe e instruído a ir jantar antes que o refeitório feche. Antes de ir embora completamente, Ash se vira e pede ao curandeiro que lhe corte uma maçã na próxima vez que ele for lá. Assim, eles combinam de jantar juntos em breve. Na verdade, trata-se de um truque para se aproximar dos outros, pedindo favores pequenos e triviais. Ele usou isso para obter bônus e prêmios extras em sua vida passada. Outro médico apareceu das cortinas e perguntou a 222 por que eles ainda estavam lá. Enquanto o veterano entendia o que aconteceu, ele questiona se o subordinado conversou com o paciente. É contra as regras, já que a Associação de Direitos Humanos jamais pode saber de suas atividades. Com isso, 222 sai correndo, lembrando-se de que nem sequer estariam lá sem seu supervisor. Parece que o superior estava estabelecendo autoridade e os colocando em posição. É verdade que eles estão lá por causa de conexões, e esse ponto sempre pode ser usado como crítica. De repente, eles se lembram de Ash, cuja recuperação é melhor que a dos outros. Alegrados com o pensamento, eles querem que ele seja espancado novamente em breve. Depois de tanta luta, Ash pensou que estaria em um lugar mais seguro, mas parece que nada mudou. Ele conquistou 45 pontos na partida, mas ainda precisa passar por um julgamento em alguns dias. Independentemente de seus pontos, todos os prisioneiros são obrigados a comparecer ao seu primeiro julgamento. Honestamente, as chances de sobrevivência não são tão baixas, mas como líder do culto dos pilares, ele certamente será o alvo principal durante o evento. Como o jovem não pretende abrir mão de sua vida tão facilmente, Lang diz que alguém quer lutar com ele e pergunta se ele aceitaria o desafio. É o verdadeiro motivo pelo qual ele estava esperando o garoto no refeitório. O oponente vai apostar 36 pontos, e é raro que pessoas assim joguem contra novatos. O nome dele é Varkus, mas ele nunca tinha ouvido falar dele antes. Nesse momento, Lang pronuncia um nome em silêncio. Ash inclinou a cabeça, confuso, e o veterano observou sua reação. Ele ignora a informação, dizendo que acabou de se lembrar de alguém que conhecia. Continuando, eles discutem a arma do novo inimigo, uma espada simples. A menção à lâmina o faz olhar para a donzela da espada, embora não nos lugares certos. Ela percebe que ele está espiando e lhe diz para falar o que pensa em voz alta. Ash se pergunta se pode tocá-la da mesma forma que ela o toca. Sem paciência para brincar com ele, ela influencia suas próximas palavras. Ele pede a Lang para pedir a Varkus que limpe seu pescoço e o espere amanhã. Com isso, os dois prisioneiros se separam, com Lang indo em direção ao namorado. É estranho, pois ele caminha em direção à arena de lutas mortais, não ao quarto de um casal. Desviando sua atenção dali, a dama da espada gesticula e o manda ir para o seu quarto. Afinal, eles estarão ocupados explorando um mundo que ele nunca conheceu. Apesar de ofendido com o que ela está insinuando, ele cora e corre alegremente em sua direção. Enquanto isso, na arena da luta mortal, acontece uma cena horrível. Lang diz que Ash aceitou o desafio, não por causa do nome, mas porque queria uma luta de espadas. Varkus promete retribuir em breve, mas o prisioneiro careca diz que pode fazer isso agora, explicando o interesse repentino no garoto e quem é Silen. O homem não se importa em contar, mas ele deve estar preparado para o peso do conhecimento. Lang continua a destruir um lutador de arena morto e diz que prefere ficar longe dos figurões. Mastigando a carne, ele diz que Ash parece mais um garoto inocente do que o líder de uma seita. Varkus diz que qualquer um que entre na prisão está muito distante da palavra inocente. No corredor escuro, Varkus afirma que Ash já aceitou seu desafio de luta mortal. Um guarda o lembra de destruir o garoto até o ponto em que um curandeiro de duas asas não consiga salvá-lo. Contanto que ele morra amanhã, o elfo prisioneiro estará livre das garras da prisão. No entanto, ele e a criança de quem cuida não podem permanecer na cidade, segundo Silen. Afirmando não ter interesse em respirar o mesmo ar que aquele homem, ele é empurrado para a frente, enquanto o guarda o trata como um criminoso novamente. O elfo condenado à morte é repreendido por se apegar à arrogância e agir como um nobre. Enquanto isso, Ash não tinha a mínima ideia disso e estava discutindo com a donzela da espada. Ela diz que há duas notícias. A boa é que o
governo lhe dará moradia vitalícia. A má notícia é que sua cabeça pode ser decepada a qualquer momento. Mesmo alguém tão forte quanto o Tiger é impotente por causa do chip em seu pescoço. Mesmo que ele escape da prisão, o chip o capturará e poderá obrigá-lo a fazer o que quiser. E, infelizmente, ele não consegue retirá-lo, pois ele já havia se fundido com sua medula óssea. Com isso em mente, ele se pergunta se há alguma maneira de removê-lo com feitiçaria. Sorrindo estranhamente, ela responde que há muitas. A que ele provavelmente encontrará é um certo milagre de magia de espada. É uma habilidade defensiva destinada a purgar estados anormais e pode limpar o chip de seu corpo instantaneamente. Para realizar milagres, ele precisa primeiro de espíritos mágicos, e há 4 maneiras de obtê-los. Uma delas é ressoar naturalmente com o mundo arcano, mas o chip o impedirá de fazer isso. O 2 está negociando com outros, mas não tem nada a oferecer a eles. O 3 está matando um dono e tomando o espírito à força, mas isso obviamente não é uma opção. A última, e sua única opção, é caçar diretamente um espírito selvagem no reino arcano. A única maneira de entrar é acionando o acesso a um espírito mágico e permitindo que sua consciência se infiltre. Em outras palavras, ele precisa de um espírito para entrar no reino, mas está indo pra lá porque não tem espírito. É como um recém-formado que percebe que todos os empregos de nível básico exigem 3 anos de experiência. Quando ele estava prestes a cair em espiral, a donzela da espada diz que ele não precisa usar seu próprio espírito para esse método. Ele se vira esperançoso e ela o lembra de que já possui o espírito da espada, o que lhe permite entrar no reino. Como eles se conectaram através do manual, ela pode levá-la consigo sem problemas. Confuso, ele verifica rapidamente o manual para ver se realmente existe tal recurso. Para sua surpresa, há de fato um módulo de função extra. Ele clica nas caixas apropriadas e confirma que está pronto. Nada acontece por um tempo e ele percebe a donzela da espada sentada ali com um sorriso. Ele diz para ela se apressar e aceitar logo, então ela sai para se preparar enquanto ele espera ainda mais. A donzela da espada zomba dele, dizendo que ele simplesmente não entende o que ela tem para preparar. Com isso, ela desaparece e o deixa sozinho em seu quarto. Ash se joga na cama dele, completamente exausto pelo dia exaustivo que teve que passar. Enquanto isso, em Stellaris, que fica a 3 horas de distância da prisão, ficava o dormitório feminino. O corpo real de Sonya estava voltando do treinamento com Ingrid. Seu dia era repleto de aulas avançadas, sessões de treino e treinamento noturno com magia de espada para dominar o caminho da magia de espada. Ela está sendo treinada pessoalmente pelo professor Tello, um santo da espada que pode ganhar 4 asas em breve. Ela se oferece para recomendar Ingrid também, mas quer conquistar suas conquistas por conta própria. Dito isso, Sonya não teria recusado o desafio de Felix se não fosse por ela. O professor a inscreveu no torneio da Universidade da Verdade e até usará a sua. Essa notícia chama a atenção de Adele, que pede para ser apresentada a alunos bonitos. Sonya liga para Lois, que estivera em silêncio absoluto o tempo todo, e diz que jamais esqueceria suas colegas de quarto. As provocações constantes fazem a garota tremer enquanto segura o livro com força. Era óbvio que ela estava chegando ao seu limite e prestes a explodir. Para a surpresa de todos, ela se acalma e recupera a compostura depois de um tempo. Insatisfeita com a reação, a dama da espada sai em direção à sala de meditação. Suas colegas de quarto ficam para trás e Adele se vira para Lois com um olhar preocupado. Ela tenta consolá-la, dizendo que não há necessidade de fazer a vontade de uma caipira arrogante. No entanto, a garota foi inteligente o suficiente para reconhecer sua perda desta vez. Sonya já alcançou um patamar que precisa admirar, mas se recusa a deixar isso continuar e abaixa a cabeça após a formatura. Sem saber como lidar com a situação no momento, Adele recua com uma expressão preocupada, mas decide dar espaço à amiga. Enquanto isso, Sonya chega à sala de mediação, destinada especificamente a estudantes que exploram o reino arcano. Com sua identidade e acesso verificados, ela é instruída a entrar diretamente na parede. Ela obedece e passa sem problemas. Dentro do prédio, um milagre acelera os pensamentos de todos. O observador, na verdade, esteve com ela durante todo esse tempo. Como ele ainda está com ela até tarde da noite, tenta cobrar horas extras. Mas, como ela está falida, ele a obriga a pagar, transformando-a em sua funcionária. Ela ainda não se formou na academia, então como estagiária não receberá salário. Dito isso, ele obviamente se esforçou muito para treiná-la, com a intenção de colher mais. De repente, assumindo um tom sério, ele diz que tudo o que ela precisa fazer é permanecer viva. Ele ri como se fosse uma piada e admite que está fraco demais para entrar no reino arcano sozinho. Por isso, ele precisa que ela o acompanhe. Sonya atravessa uma porta trancada e se encontra em uma planície serena sob o céu estrelado. Sentando-se na grama, ela invoca o espírito da espada e fecha os olhos. Esse vínculo permite que os portões se abram e ela imediatamente cai no mundo arcano. Ela estende a mão e chama o observador, preocupada, mas ele lhe garante que está com ela. Afinal, um destino sagrado os une. Encontrando-se em um barco, ela se surpreende ao ver a forma material do observador, mas ele fica igualmente surpreso ao ver a dela. Os dois entram no
no reino espiritual pela primeira vez e flutuam no mar do conhecimento. Enquanto Ash se deleitava com as roupas de seu personagem, Sonia falava sobre como a primeira parada para todos no reino arcano é aquela massa de água. Dito isso, ela não fazia ideia do porquê de haver um barco, já que a lição deles dizia que as pessoas chegam sem nada. Com isso, quer dizer que não deveria haver nenhum tipo de auxílio externo. Ela até ouviu dizer que as pessoas mergulham na água e não têm escolha, a não ser nadar. Ash, então, explica com confiança que a alma dela foi dividida em duas partes, uma parte barco e a outra corpo humano. Questionado sobre como provar isso, ele a manda nadar para longe do barco, dizendo que ela não conseguirá, pois está presa. Ela obedece e retorna um pouco depois, refutando completamente as alegações dele. O erro do observador a faz sorrir, mas suas intenções ficam claras quando ela o vê encarando seu corpo encharcado. Apesar de argumentar que era um teste, o truque lhe rende um soco na cabeça. Ele menospreza a presença do barco, mas Sonia argumenta que é um grande problema, já que afogamento é a forma mais comum de morte de feiticeiros. No desenvolvimento de um feiticeiro, o reino arcano é a parte mais importante, e muitos passam a vida explorando. No entanto, essa empreitada faz com que muitas almas gananciosas sejam devoradas pelo mar. Morrer ali levaria 3 dias para se recuperar mentalmente no mundo real. A alma sofre um trauma severo, e quanto mais forte, maior o dano. Novos feiticeiros precisam de apenas 3 dias, feiticeiros de prata, pelo menos 15, e feiticeiros de ouro, meses. Já os feiticeiros de santuário e lendários levam anos. Se alguém não consegue explorar o reino, seu crescimento cai em 90%, então existem diferentes abordagens. Algumas são conservadoras e crescem de forma constante. Por outro lado, também há aqueles que arriscam tudo para chegar ao topo. É claro que perder transformaria alguém em um naufrágio permanente. Com isso, fica extremamente claro que ter um barco é semelhante à trapaça. Tendo uma ideia, ele se pergunta se isso tem relação com o manual do feiticeiro. Todo o resto está desativado, mas parece que ele tem o poder de pilotar o barco. Uma janela até lhe dá uma aula para iniciantes. No entanto, ele é interrompido quando o veículo treme repentinamente. Ao ver Sonia remando com os braços, ele pede que ela o deixe lidar com a situação. Ela fica surpresa, pois não esperava que ele realmente entendesse do reino. Quando o observador pede um tempo para ler o tutorial, ela suspira decepcionada, acreditando que seja uma brincadeira. Afinal, nem mesmo Telo tinha um guia de exploração para isso. No mundo arcano, todos são igualmente ignorantes e buscam conhecimento. Mas uma coisa a lembrar é nunca ficar no mesmo lugar por muito tempo. Quando as pessoas fazem isso, seus corpos reais pensam que elas realmente morreram, o que faz seus corações pararem. Ele fica surpreso por ela ter tanto medo da morte e esperava que ela perseguisse Thrill imprudentemente. Sonia realmente costumava ser assim, quando ainda não tinha nada a perder. Agora, ela é uma prodígio com status de ouro garantido em 20 anos, possivelmente santuário em 40. O ouro basicamente a transformaria em nobreza, enquanto santuário pode ajudá-la a abalar o mundo. Querendo jogar pelo seguro, ela rema em direção à névoa branca e rasa, conhecida como sorte. Nesse momento, o barco acelerou e fez uma rápida curva em U, seguindo completamente a vontade de Ash. Com o rosto inexpressivo, ele conta que foi ele quem trouxe o veículo e que acabou de descobrir que pode realmente controlá-lo. Antes que ela pudesse argumentar mais, a névoa brilhou ao tocar seu corpo. Com os olhos límpidos, ela vê técnicas de espada em sua mente. Era pura magia de espada fluindo em seu corpo enquanto avançavam. À medida que se movem no reino, os feiticeiros podem absorver conhecimento automaticamente. Além disso, ele pode se condensar em poder mágico prateado, formando o símbolo da força de um feiticeiro de uma asa só. Uma pena apareceu em suas costas, e enquanto ela absorvia a onda de conhecimento e poder, Ash olhava para o mapa holográfico, como um palhaço passando bilhetes. Lá, ele vê uma tela mostrando onde eles estão e partes do reino com descrições. Alguns não indicam nada de valor, enquanto outros alertam para o perigo. Felizmente, há também um espaço que os aconselha claramente a visitar. Ele dirige o barco naquela direção, e assim que entram na área, Sonia avista uma pequena ilha escondida na neblina à frente. Seus olhos se abriram de surpresa, reconhecendo o local onde o observador atestou em um sonho. Sem entender, ela pensa que ele deve estar fazendo tudo de propósito, e o rotula como um especialista misterioso. Ela se afasta assim que atracam na praia, e eles notam que a neblina se dissipa imediatamente. À frente deles, um homem armado dizia que a arma era rápida além de 7 passos. Em 7 passos, a arma era rápida e precisa. Ele mirava quando eles entravam em seu alcance, ignorando completamente o apelo de Ash para que conversassem primeiro. A pólvora dispara, e ele mal consegue se esquivar a tempo de evitar um golpe direto. Sua perna foi atingida pela bala, mas o dano não foi tão grave. Olhando mais de perto, ele percebe sua forma e cor desbotando, e percebe que o golpe drenou a energia da alma de seu corpo real. Enquanto ele ainda processava o que estava acontecendo, Sonia acelerou. O homem mirou, pronto para disparar outro tiro contra eles. Enquanto ele puxava o gatilho com um grito determinado, a donzela da espada invoca o espírito mágico da espada ondulante e desce sua lâmina. O golpe corta a bala e desequilibra o inimigo. Antes que ele pudesse
parece se recuperar, Ash o agarra por todo o corpo para conter seus movimentos. Com isso, ela fica livre para avançar e enfiar sua lâmina na cabeça da alma dele. O atirador desaparece em uma nuvem de fumaça e os dois suspiram de alívio ao vencerem a batalha inesperada. Eles estavam começando a discutir, mas notaram um objeto surgindo de onde o inimigo estava. Embora confuso, Sônia imediatamente sabe o que é. É uma ilha legada no reino, e o livro é o manual de feiticeiro do feiticeiro das armas. Ele fica chocado, não esperando encontrar outro manual tão facilmente. Várias criaturas, pequenas, rápidas e ágeis, são todas atingidas com precisão pela flecha de um garoto. Correndo para casa com o pai após a caçada bem-sucedida, ele carregava alegremente seus despojos. Nesse momento, eles veem o peito de um aldeão sendo aberto. À distância, uma horda de monstros se aproximava. Além da armadura, um orc carregava a arma fumegante que matou o aldeão. O menino e seu pai sacaram seus arcos e atiraram para retaliar, mas suas flechas fracas apenas ricochetearam na armadura de metal do inimigo. Sem como se defender, os monstros espalharam o caos, atirando em todos na cidade e tomando conta dela completamente. O pai consegue carregar o menino para longe, em segurança, mas assim que sentiu a aparência de segurança, seus joelhos cederam e ele caiu no chão sem vida. O menino viu seu pai dar seu último suspiro. Cheio de raiva e ódio, ele colocou o chapéu caído na cabeça e, com lágrimas nos olhos, esperou por um alvo. Um atirador orc caminhou pela grama alta, mas morreu rapidamente quando uma flecha foi disparada em sua cabeça. O garoto então pegou a arma de fogo do monstro morto e começou a se vingar. Alguns inimigos desavisados foram mortos no início, mas mesmo esperando sua presença, os monstros tolos não eram páreo para um atirador de elite treinado, mesmo que ele estivesse usando uma arma desconhecida. Ele os derrota um por um, esquivando-se dos ataques e forçando-os a cair nas armadilhas que preparou. A princípio, ele elimina completamente a horda que atacou sua aldeia e logo acumula os cadáveres de muitos outros. Os anos passam e ele envelhece, mas sua missão permanece a mesma. Em certo momento, ele encontra um folheto de recrutamento para a unidade de erradicação de orcs e se junta à brigada. Assim, ele passa décadas atirando e matando a raça que levou sua família. Concedido uma medalha de honra, ele finalmente se aposentou e sentou-se em uma cadeira de balanço com sua arma, zelando pela terra que lutou para libertar. Tomando um gole de álcool, ele atira em um lobo raivoso, toma outro drink e um humano cai. Desta vez, depois outro, depois outro. Depois de um tempo, ele entra em casa com sua arma fumegante e aponta o cano para sua amada. Ela o encara com olhos profundos e tristes, mas a surpresa aumenta quando ele cai no chão, sucumbindo à morte. Ash olha para o dono do manual, enquanto Sônia fica surpresa por ele ter terminado tudo. Na última página estava a medalha que ele ganhou. Da medalha, um espírito azul emergiu. É o espírito de tiro rápido, capaz de disparar 2 tiros consecutivos com maior alcance e precisão. A tela dele explicava tudo, e havia até um pop-up. Em uma recarga de moeda estava disponível. Ele foi questionado se queria trocar por pontos. Seus olhos brilharam de entusiasmo, percebendo o potencial que possuía. Com o tão desejado espírito mágico em mãos, ele subitamente recuperou a consciência e perguntou nervosamente à Dama da Espada se ela o queria. Não se trata de um espírito comum, nem de um espírito de espada, então pegá-lo seria apenas desperdício de dinheiro. Ele está confuso, sem saber o que dinheiro tem a ver com isso. Ela se pergunta se ele está zombando de sua pobreza, pois como ele não saberia o básico, a menos que seja uma pessoa rica que nunca se preocupou em alimentar espíritos mágicos. Para agradá-lo, ela explica que espíritos precisam ser alimentados com moedas, e a quantidade depende da qualidade do espírito. Se não forem alimentados, morrerão de fome e desaparecerão. Podem comer outros materiais, mas é extremamente tedioso e usar moeda é mais conveniente. Além disso, sua mera existência consome constantemente a energia mental do feiticeiro. Com isso, ele entende que qualidade é muito melhor do que quantidade nesse aspecto. Os espíritos são divididos em facções de armas, espadas, masoquistas e punhos, cada uma com seus respectivos requisitos. Aqueles sem requisitos rigorosos são chamados de espíritos gerais, e quase todos podem usá-los. A coleção de um feiticeiro geralmente é composta por itens especializados e gerais. Dito isso, ela não está interessada em um espírito ultrapassado que nem pode ser trocado por muito na escola. O tiro rápido surgiu há 100 anos, e pistolas mais novas disparam 7 balas por segundo. Com a permissão para pegá-lo, ele troca o metal, que logo desaparece de seu braço. Ele olha para sua tela mental com expectativa e vê que ganhou 10 pontos. No entanto, não foi o suficiente para o empate, e a conversão exigirá outro espírito uniazado para um empate. Espíritos possuem poderes extraordinários, mas o preço é baixo, como um salário mínimo. Ele então se lembra do caderno em suas mãos. É um manual de feiticeiro que basicamente resume a vida do usuário como um diário. Quando morrem, suas almas retornam automaticamente ao reino arcano como uma projeção, e as memórias de suas vidas são condensadas em um único livro. Ele pode ser absorvido como um metal e considerar uma habilidade aleatória do dono. Como ele pegou o espírito,
Ele oferece o livro a ela, mas ela recusa. Tais textos têm uma natureza corruptora e só se pode ler manuais que se alinhem com sua visão de mundo. Se a leitura não causar desconforto, então é bastante seguro absorvê-los. Feiticeiros comuns têm sorte se absorverem 2 em cada 10 manuais que encontram, mas como ele pode fazer isso imediatamente? É possível que sua visão de mundo seja tolerante ou que sua base moral seja flexível. Apesar disso, ele absorve o livro com sucesso e adquire a habilidade de maestria em contra-reconhecimento. Nesse momento, o chão sob eles tremeu. A ilha-herança afundou no mar como inúmeras outras, após finalmente ser descoberta por feiticeiros. Uma vez que um legado é levado, a ilha naturalmente retorna às profundezas do mar. No arcano, tudo pode acontecer enquanto eles encontram incontáveis predecessores. Seus próprios vestígios permanecerão, e séculos depois, outros exploradores enfrentarão o desafio que eles deixarão para trás. Ela se pergunta se ele viveu uma vida que mostraria com orgulho às gerações futuras. O momento de paz do casal é interrompido quando uma fera emerge do mar. Eles são jogados para todos os lados, e o barco vira, enquanto o monstro dispara canhões de água de sua boca escancarada. Sônia pede que ele controle o barco e o guie para longe, mas ele não tem certeza se consegue fazer isso enquanto ele estiver virado. Felizmente, seu poder ainda funciona, e eles conseguem escapar das águas perigosas. Eles chegam a uma zona segura logo em seguida, e se perguntam se o inimigo os seguiu. Discutir e culpar os outros surge naturalmente, mas ambos decidiram ir para aquela área, depois de navegarem inutilmente por 1 hora antes. Ela se pergunta por que ele não consegue matar o inimigo antes, mas se ela não consegue, como ele conseguiria? O argumento dele a faz perceber que ele deve ser mais fraco do que ela esperava, mas ela se impede de se deixar levar por pensamentos de vingança. Por algum motivo, ele ainda consegue controlá-la, e nem mesmo Telo percebeu sua existência. Ele é inegavelmente poderoso e significativo. No reino onde todos os feiticeiros são iguais, ele é alguém que consegue enxergar através de riscos desconhecidos. Como tal, a observadora final é um ser acima de todos os outros, e ela não pode desperdiçar seu vínculo com vingança. Ela teve a sorte de ser escolhida por ele, mas se ele percebeu o quão comum ela é, pode jogá-la ao mar sem hesitar. Dito isso, por que ele faria perguntas tão idiotas? Sônia não entende e pensa que ele está se fazendo de fraco e escondendo perigo por trás da fachada. Provando seu ponto, Ash pergunta sobre informações básicas, como a fera que acabaram de encontrar. Ela entra na brincadeira e explica as espécies, que são as mais comuns no Reino Arcano. Graças à explicação dela, ele conseguiu uma noção melhor da dimensão. No Reino Arcano, matar uma fera concede espíritos. Além disso, as feras do conhecimento saqueadas concedem atualizações com a versão. Por exemplo, feiticeiros na realidade podem criar um novo sistema de conhecimento e invocar um novo espírito mágico. Enquanto isso, aqueles no Arcano podem gerar esses espíritos diretamente após matar feras do conhecimento. Se o sistema for suficientemente insano, novas espécies podem surgir e expandir a biodiversidade do reino. Em outras palavras, aqueles no mundo real e aqueles no reino têm chances iguais de obter resultados. Novamente, comparando com seu antigo mundo, Ash diz que ninguém pode se aposentar confortavelmente por causa de como as coisas estão organizadas. Feiticeiros são como funcionários que não têm escolha, a não ser continuar trabalhando. Ele fica animado, confiante de que pode prosperar em situações como essa, como já fez antes. Continuando, Sônia confirma que ele não consegue ver o que está por trás da névoa e sabe o quão perigosa ela é. Ela fica decepcionada e diz que ele provavelmente também não consegue encontrar o peixe dourado. Questionada sobre o que é aquilo, ela acredita que ele está se fazendo de bobo de novo e fazendo uma pergunta idiota. Ela coloca seu sorriso falso e explica que é uma criatura no mar que carrega o continente do tempo para onde os feiticeiros de 2 asas vão. Dizem que a menor escama em seu corpo é tão grande quanto uma cidade com 1 milhão de habitantes. Apesar de seu tamanho, apenas alguns poucos conseguem encontrá-lo e, sem exceção, tornam-se lendários. Ele se pergunta o que há de tão especial em encontrá-lo e é informado de que, ao encontrá-lo, imediatamente se torna um feiticeiro de 2 asas. É realmente incrível. Quando um ser de uma asa condensa seu mana ao limite, ele não consegue mais ganhar nada no mar do conhecimento. Para avançar ainda mais, ele precisa estudar e invocar um espírito de 2 asas que ajudará a abrir o portal da verdade para o continente do tempo, onde poderá continuar a absorver mana e condensar sua segunda asa. A primeira asa é prateada e a segunda é dourada. Para abrir o portão da verdade, é preciso usar um espírito invocado, o que significa que roubar está fora de cogitação. Encontrar o peixe dourado é basicamente um atalho, mas o termo mais adequado seria um clandestino que se infiltra de um nível inferior para um superior. Ela questiona por que ele está pedindo tanto se nem consegue encontrar. De repente, ele se anima, não porque encontrou o peixe ou outro monstro, mas porque a tela os convida a uma área dourada no mapa. Era a Ilha da Aventura, livre de perigos ou provações. Lá, apenas espíritos selvagens brincavam e se divertiam alegremente, basicamente babando com a abundância de opções. Sônia pergunta a Ash o que ele está esperando. Era um buffet completo, e tudo o que precisavam fazer era pegá-los. Eles passaram
Passaram algum tempo correndo, e enquanto os espíritos se espalhavam em pânico, os dois humanos conseguiram capturar alguns. O primeiro era um espírito substituto de uma asa, capaz de criar uma cópia de um alvo. O segundo é um espírito da torrente, capaz de disparar jatos de água em alta velocidade com impacto cinético. Ash olhou para o substituto em sua palma, sabendo que era um dos espíritos necessários para tirar o chip do seu pescoço. Ao vê-lo, Sônia se oferece para pegar a torrente, dizendo que ela pode ser vendida por um bom preço em sua universidade. Ele não sabe porque ela precisa de dinheiro, ainda pensando que ela é uma personagem virtual. Independentemente disso, os dois terminaram sua primeira jornada pelo Reino Arcano. Ao se despedirem, a Dama da Espada olhou para ele, confirmando que o observador não consegue ler sua mente naquela dimensão. Ele poderá fazer isso quando voltarem à realidade. Ela não contou toda a verdade. Embora o espírito torrente seja raro e valioso, o espírito substituto vale ainda mais. É um espírito de uso geral, então já está um nível acima dos espíritos especializados. Há um motivo para ela ter escondido esse fato dele. Ela não consegue ver o rosto dele com clareza, mas percebeu que ele realmente queria aquilo. Então, ela se mostrou presunçosa em relação à ideia de obter o Torrent, para ajudá-lo a aceitar o substituto sem se sentir mal. Dessa forma, quando voltarem à realidade e ele ler os pensamentos dela, entenderá imediatamente o plano dela. Mesmo que não o afete muito, o pequeno gesto dela deve aumentar um pouco o carinho dele por ela. Sônia riu de alegria, satisfeita com o plano que elaborou tão rápido. De volta ao campo sob as estrelas, ela chamou o observador, mas não obteve resposta alguma. Dias se passaram e ela continuou a procurá-lo, esperando que seu plano desse certo. No entanto, ele não apareceu e ela explodiu de raiva quando ele realmente desapareceu com o prêmio, depois que ela armou a armadilha açucarada. Enquanto Sônia xingava o observador que a deixou na mão, ela se surpreende quando alguém lhe dá um bom dia. Era Cecília, notando que ela parecia muito animada depois de entrar no Arcano pela primeira vez. Ela retribui o cumprimento do veterano, que ela naturalmente conheceu por causa de Félix. Elas são parecidas no sentido de que ambas são caçadoras dispostas a fazer qualquer coisa para subir mais alto. Depois que a garota armou uma armadilha perfeita para o namorado, a talentosa aluna do segundo ano da escola apareceu para atraí-lo. Não é de se admirar que ela seja tão hostil com ela. Para sua surpresa, Cecília recuou após se aproximar. Ao ver a garota tapar o nariz, Sônia arde de raiva, pois sabe que ela não cheira tão mal assim. E irritada, ela dá uma cutucada leve, mas é tão superficial e insignificante. A veterana mostra a ela um espírito herdado que encontrou, que parece uma criança agarrada a uma bainha. Foi um ótimo achado, que aumenta a força do usuário quando combinado com o espírito certo. Pode-se até mesmo se tornar um espadachim assassino, com habilidade letal inatingível para outras facções. Apesar do valor, ela ainda está surpreendentemente decidida a dar o presente ao namorado. Ao ver sua expressão presunçosa, Sônia percebe que ela devia estar com a mesma aparência na noite anterior. Cecília então menciona sua pobre família, dizendo que poderá ajudá-los quando se recuperar. Levando a situação para o lado pessoal, ela chega a supor que sua família esteja obstruindo seu potencial. Os olhos da Dama da Espada escurecem por um instante, mas ela deixa passar, fingindo um sorriso e suportando os comentários sarcásticos. A mulher arrogante fica surpresa, sem esperar que ela sorrisse e aceitasse os comentários ofensivos tão prontamente. No entanto, Sônia tem um plano para retribuir a alegria. Dizendo que seu rosto está todo sujo, ela estende a palma da mão e jorra um jato suave de água limpa. Cecília observou chocada enquanto ela lavava o rosto e mostrava o espírito da torrente que havia adquirido ao explorar o Arcano na noite anterior. A novata ri, alegando ter encontrado por sorte uma ilha de aventura, mas a veterana não conseguia acreditar. Ela não era tola o suficiente para acreditar que o novato encontraria a ilha, muito menos encontraria o espírito mais precioso da facção da água. Também é impossível que ela o tenha comprado, já que torrentes não têm preço e quase nunca estão à venda. Só havia uma pessoa que poderia ter lhe concedido tal coisa. Chamada, a veterana sorri e se junta a Júnior. Elas seguem para a escola, conversando sobre seus ânimos como boas amigas. Dito isso, Sônia sabe que Cecília está furiosa, pensando que Félix lhe deu a torrente por conta própria. Ao mesmo tempo, Ash acordou às 20 horas da manhã, esperando tomar um café da manhã reforçado. Para sua surpresa, o refeitório já estava lotado de prisioneiros que acordaram ainda mais cedo. Suspirando e lembrando-se de ainda mais problemas, ele tenta usar o primeiro espírito que obteve. É uma tentativa tola, pois o chip dispara, e o lembra de que o uso de magia é proibido. Com isso, ele percebe que o chip o está impedindo de ativar a magia necessária para contornar e destruir o chip. Era um ciclo sem saída novamente, e não havia nada para ele fazer. Ele espera na fila com uma expressão sombria, imaginando onde estaria a donzela da espada. Finalmente, chegando ao final, ele vê pratos de frutos do mar premium bem diante de seus olhos. No entanto, sua ordem é interrompida, pois um prisioneiro vai primeiro e pega 5 porções para si. A moça coloca o conteúdo dos pratos em uma tigela, e Ash reclama que os homens-fera estão recebendo muito mais porções do que ele.
deles. Sempre foi assim, e ninguém questiona isso, exceto ele. Ele continua reclamando que não vai sobrar nada para ele, mas sua boca se fecha de repente e o impede de falar. O Chip diz que ele estava prestes a fazer uma declaração racialmente discriminatória, o que é proibido na prisão. Caminhando até uma mesa, ele quer xingar em voz alta, mas suas palavras ficam presas na garganta e suas mãos congelam e tremem. Ele está claramente irritado, mas não consegue dizer nada. Ele quer resistir, mas seu corpo não o obedece. Comparado a este lugar de paz civilizada e forçada, o supostamente selvagem clube de mata-mata era na verdade mais fofo. Correndo para a arena, ele vê Lang. Mesmo percebendo que seu namorado era menor, ele se senta na arquibancada, achando-a muito mais confortável. Nesse momento, houve uma voz familiar e Igor apareceu, assegurando-lhe que não o desafiaria para uma luta mortal, pois não tinha certeza se venceria. Àquela altura, Ash sabia que não devia confiar em sua mente astuta e tática. Assim, o homem astuto se oferece para usar a forma mais antiga de interação humana. Nesse momento, algumas moscas em fase de acasalamento apareceram no pior momento. Igor, frustrado, explica que está falando sobre troca de informações. Ele deve querer saber por que aquele elfo, Varkas, o desafiou voluntariamente para uma partida. Embora seja uma informação interessante, ele não sabe se a súcubo iria mentir. Instado a adivinhar se ele estava ou não dizendo a verdade, Ash recusa, sabendo que provavelmente será enganado. A frustração começa a tomar conta, então Igor decide lhe dar a informação diretamente e deixá-lo julgar seu valor. Se estiver satisfeito, ele deve responder à pergunta. Varkas era pesquisador em Caimon. Devido à sua identidade élfica, ele nunca compareceu ao ritual de julgamento, apesar de estar preso há 5 anos. A igualdade racial deveria ser um dos principais pilares da prisão. É definitivamente o primeiro princípio, mas algumas raças são mais igualitárias do que outras. Para entender por que ele desafiou o líder do culto, eles primeiro falam sobre o crime que ele cometeu. O que realmente enfureceu aqueles que o prenderam foi o fato de ele ter criado uma criança em segredo. Desacostumado com o mundo deles, Ash fica confuso quanto ao motivo de isso não ser permitido. Afinal, como as crianças são criadas se não forem criadas pessoalmente pelos pais? Incrédulo, Igor o lembra que a educação socializada em lares adotivos é a base da nação. Percebendo que todos foram criados pelo Estado, o forasteiro começa a dizer algo, mas para. Ele quer dizer órfãos sem pais, mas as palavras não saem, não por causa do chip, mas porque as palavras para pai, mãe e pais simplesmente não existiam na linguagem de sua mente. Em que mundo ele entrou? Essa educação é socializada e chips e pescoços controlam as pessoas. Respirando fundo por enquanto, ele questiona sua conexão com Varkas e sua filha. O elfo quase nunca desafia, mas consegue conviver confortavelmente com os pontos dos desafiantes que derrotou. Desta vez ele se apresentou por conta própria, e a única razão possível é a criança. Há apenas uma pessoa-chave que os conecta, e seu nome é Silencioso. Ash já ouviu esse nome algumas vezes, mas ainda não fazia ideia de quem ele era, e por que Igor estava repentinamente cutucando sua bochecha. O homem em questão é professor de história na universidade e presidente de uma associação élfica. Ele provavelmente está atrás de membros da Sociedade de Pesquisa de Relíquias Antigas, onde o líder do culto era o atual presidente. Deve haver algo maior. Ligando os pontos, Ash percebe que o professor deve ser quem está apoiando sua liderança dos 4 pilares. Com todas as informações reunidas, chegou a hora da pergunta de Igor. Ele pergunta como o jovem o enganou com sua voz interior. No ringue, ele consegue ouvir os pensamentos do inimigo, o que lhe permite sempre vencer. Para ser mais preciso, ele consegue ouvir os sussurros de suas almas através das emoções que surgem. É a primeira vez que Ash ouve falar disso e o chama de trapaceiro por usar tais táticas. Independentemente disso, isso faz Igor questionar como ele conseguiu dar um soco na cara dele. O garoto afirma, sem expressão, que querer bater nele e achar que ele é bonito não são contraditórios. No entanto, se ele realmente quisesse bater nele, deveria ter sentido tais pensamentos também. Ash continua indiferente, dizendo que sua mente deve ter divagado no meio de tudo. Ele sorri, admitindo que realmente parece bem aos seus olhos. O impacto que sentiu depois desse pensamento foi porque ele recuperou os sentidos repentinamente. Após um momento de distração, era uma explicação ridícula, já que alguém como o líder do culto jamais seria tão tolo. À medida que a súcubo começa a perder a paciência, mesmo sabendo que seus poderes devem ser limitados, ela toca o rosto do jovem. Ele consegue dizer se alguém está mentindo, avaliando a mudança de temperatura do rosto. Independentemente do que diga, Igor deve ser capaz de dizer se ele está mentindo ou não. Com isso, Ash diz que está mentindo. A declaração faz o detector de mentiras humano pensar e funcionar mal diante de um paradoxo sem fim frequentemente encontrado em entrevistas de emprego. Nesse momento, ele ouve pessoas falando sobre o Senhor Elfo. Alguns orcs se aproximam de Varkas, oferecendo-se sarcasticamente para ser seu servo, apesar de serem de raça inferior. Nesse momento, o elfo se curvou e agradeceu a preocupação. No entanto, ele não é de aceitar as coisas sem questionar e devolve o sarcasmo. Isso provoca uma forte reação dos orcs, mas eles não conseguem
insultá-lo, pois os chips selam suas bocas ao detectar palavras hostis, inteligente o suficiente para burlar o sistema e usar insultos dóceis. Varkes aciona todos, um por um, e força todos a se fecharem. Ash observa impressionado enquanto o elfo supera completamente todos os prisioneiros idiotas e domina a guerra com sua língua venenosa. Um orc deixa sua estupidez tomar conta e tenta derrubá-lo com um chute. Como esperado, o chip o força a cair. Com tudo resolvido, Varkes olha para Ash e pede para começar a partida, se não houver problemas. Depois de um tempo, os dois se posicionaram no meio da arena como planejado e receberam espadas para lutar. O jovem olhou para as arquibancadas, procurando a donzela da espada, mas estava tão sozinho quanto estivera por algum tempo. Intrigado e surpreendentemente preocupado, Igor lhe diz que Varkes é muito mais forte do que ele e não pode ser derrotado com meros truques. Dicas e conselhos continuam chovendo de cima, mas o elfo interrompe suas palavras, chamando-os de larvas e moscas que zumbiam sem sentido. Mesmo que consigam se transformar em borboletas, não valem nada dentro da fossa da prisão. Silenciosamente, ele se desculpa com Ash. O jovem fica chocado quando uma lâmina corta seu ombro em um instante. Foi extremamente rápida e ele teve dificuldade para acompanhá-lo, mas precisa encurtar a distância se quiser sobreviver. Ele brande a lâmina, acreditando que era uma oportunidade que precisava aproveitar. No entanto, Varkes girou a lâmina habilmente para baixo para bloquear, quase sem suar. Ele pergunta ao garoto se ele aprendeu alguma coisa com a espada. Ele dá uma cotovelada bem no rosto. Ash estava caindo no chão e ele viu a ponta da lâmina vindo em sua direção. Ele consegue rolar para longe e o aço é cravado no chão da arena. As armas deles nem sequer estão afiadas, mas de alguma forma atravessou o chão de pedra. Varkes estava usando um espírito, o que ele diz ser normal para um feiticeiro fazer em batalha. Algo simplesmente não pode ser trancado, mesmo que pés e mãos estejam amarrados contra a vontade. Se seus membros estiverem amarrados, eles precisam simplesmente criar asas e voar. Seu golpe envia uma onda enorme que corta o chão. Era um milagre de espada élfica, um cortador de montanhas e terra. O público ficou chocado e incrédulo ao perceber que ele estava realmente usando magia e espíritos. No entanto, usar espíritos mágicos e usar milagres é diferente, pois um milagre é realizado por vários espíritos. Igor nunca conseguiu realizar um milagre na prisão. Com isso, ele tem certeza de que Ash estava acabado e nem sequer teria um cadáver após a luta. Começando a sentir pena, os espectadores notam que o jovem ainda estava vivo. Mesmo que o poder de um milagre tenha sido reduzido a uma fração, não há como ele sobreviver. Certamente, ele deveria ser capaz de matar uma pessoa que mal consegue segurar sua arma com firmeza. O olhar de Ash havia mudado completamente, e ele acha que consegue ler o caminho da espada agora. Seu olhar faz Igor e Lang estremecerem e eles se lembram do poder do culto dos 4 pilares.